E aí, pessoal, tudo bem? Estamos aqui de volta com mais um episódio do nosso Ice Talks, dessa vez aqui com dois convidados super especiais, mas antes de apresentar eles, mais uma vez com o meu parceiro aqui. Fala aí, Gá, como é que você tá? Dani, e Tudo aí? bem, meu queridão? Tô bem, e você, mano? Nossa, hoje eu tô empolgado, vai ser um grande prazer, hein? Hoje vai ser diferente, né? O Vai ser pessoal tá diferente. acostumado aqui com um convidado, hoje a gente tem dois em dose dupla, ou seja, Bênção dobrada. bênção dobrada, dois testemunhos de Glória vida, a Deus. duas histórias de vida, e eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né, Dani? Vai ser uma bênção, eu tô bem empolgado. Então, sem mais delongas, vamos chamar os nossos convidados? Vamos Gá? chamar aqui Pastor Edrey e a sua esposa Renata. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Obrigado. obrigado. E aí, muito longe para vir para cá? Tranquilinho? Ah, Pertinho. Tranquilo. O trânsito de São Paulo é tranquilo. Depende do número de obras na pista, né? Mas Ah, a gente é. Guarulhos agora, mas foi muito rápido. Você trabalha em Guarulhos? Guarulhos. Nossa. Mas deu pra vir rápido, 40 minutinhos, cheguei tranquilo. Férias ajuda também, né? Muito. Nossa, hoje eu Legal, também tive que ir pro centro lá. Eu falei, caramba, parecia até um pouco da pandemia, assim, né? Que a cidade tá vazia. Vazia. Que bom. Mas quando volta às aulas, voltamos à realidade, né? Aí volta uma viagem só para poder ir pro trabalho, né? E nem é tão longe assim. Exatamente. Verdade. Mas vamos lá, eu queria que vocês começassem se apresentando pro pessoal, melhor do que a gente apresentar vocês. Vocês podem olhar ali pra câmera, contar um pouquinho sobre vocês, o nome de vocês, o ministério que vocês congregam. Fiquem à Ok. vontade. Tudo bem, então sei que alguns já nos conhecem, né? Mas para você que não conhece, meu nome é Edrey Silas, esposo da Renata, pai do Natan, né? Que a gente vai falar um pouquinho depois. Bastante. Né? E nós congregamos ali e também somos responsáveis pela igreja ICPB, Igreja Cristã Pentecostal Brasileira, e nós atuamos ali na Comum, aqui na Vila Diva, próximo aqui também da Igreja Cristã Evangélica. E é uma honra estar aqui, né, com vocês. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. E tenho certeza que a gente vai poder contribuir um pouquinho aqui com a audiência. Tomara, hein? Amém, Já amém. a gente já incentivou alguns fãs aí para... Já tem uma galera aí, já deixa nos comentários quem veio aí pelo Edrey, pela Renata. Isso. Já manda uma mensagem, opa, vocês estamos aqui acompanhando. E uma isso coisa aí. que é bem legal, que normalmente os pastores que vêm aqui, eles não estão acompanhados. E hoje o senhor teve o privilégio de trazer a sua esposa. Ó, É o importante o varão falar que primeiro tá o pastor acompanhado. tá... É importante o varão falar que tá acompanhado, porque um cara bonito assim, Gá, se dá na transmissão não é um problema. É edição, viu? Eles estão editando essa imagem. Achei que a gente ia ter que chamar um tradutor aqui, mudar o idioma do podcast hoje. Uma maior pinta de europeu aqui, os Nossa, dois, né? verdade, você viu? Se apresenta um pouco pra gente também, Renata. Meu nome é Carla Renata, sou Oh. esposa do pastor Edrey, mãe do Natan, e é uma honra estar aqui hoje, né? Muito feliz mesmo. Confesso que ficamos bem surpresos e bem felizes, né? Que legal. E que vai ser uma conversa bem legal. aqui. Vai sim, eu tenho certeza disso. E eu queria começar fazendo uma pergunta clássica aqui. Aham. Quem está acompanhando já sabe qual pergunta é essa. Quer contar um pouquinho da história de conversão de vocês? Contar se vocês já nasceram num lar cristão ou se vocês tiveram ali um processo de conversão. É um pouco dessa caminhada, né? Que a gente sabe que para cada um acaba sendo diferente, né? Então é muito Ok. legal ouvir. Vamos lá. Primeiro, as damas, né? Ah, vamos lá. Olha o homem dando aula. Anota aí, Dani. Bom, eu não nasci em berço evangélico, né? Nós éramos de uma igreja católica, atuante. Eu atuava no coral da igreja, juntamente com a minha família. Meu pai, minha mãe e 2 irmãos, Uhum. né? E quando foi em 1995, eu tinha 15 anos, entreguei a idade, hein? Eu tinha 15 anos e meu pai foi o primeiro. E a primeira igreja que meu pai veio foi aqui na ICE, só que não era a ICE. Que era a Igreja Batista. Meu pai saiu, Que legal. ele saiu de casa pegou um ônibus, ele estava passando por algum problema. Ele falou: eu vou numa igreja evangélica, porque ele nunca tinha entrado, Uhum. né? Aí ele veio e parou aqui. Olha que E legal. aqui Então a Deus- gente tem uma parte da história aí, Sim, esse Sim, templo aqui. Sim. Aí meu pai foi o primeiro a vir, tal. E depois foi minha mãe acompanhou, Uhum. a minha irmã, né? Que veio também porque era pequenininha, veio junto com os pais. Meu Legal. irmão, eu fui a última a virar cristã. Eu era mais difícil, porque você olha assim, você fala, eu dava trabalho assim. Eu gostava de rock, de rap,
não gostava de nada. Quem olha pra mim, não, todo mundo fala, você. Eu falei, louco. eu fui a última. Aí um belo dia, todos foram pra igreja, e eu estava em casa, sozinha. Aí eu falei, hoje eu vou lá, eu vou visitar. E até fui ali no Parque São Lucas, né? Eu subi de a pé, eu morava perto, fui de a pé. Cheguei lá, estava passando, na época, no louvor ainda, estava tendo a parte do louvor, e foi aquela música Grande é o Senhor. E ali o Senhor tocou profundamente no meu coração, e Olha eu que acabei bênção. indo ficando na igreja. Nossa, que Na legal. igreja Bênção. evangélica, e não saí mais. Que Tô lá, bênção. tô até hoje nessa caminhada, que foi a melhor escolha, né? Que é Jesus Claro. na Glória a nossa E assim, vida. até uma coisa legal, você foi a mais resistente, mas olha como é o propósito de Deus, né? Sim, Se converteu e hoje foi a última da família, mas se casou com o pastor. sim, Aí, ó. sim. Hoje é verdade. mulher Uma do bênção, pastor e uma a gente sabe que não é bênção. fácil, né? Não Eu é acompanho, fácil. tenho o meu sogro que é pastor, a Kelly, o pastor Décio também, a Helenir, e eu acompanho um pouco dessa rotina. O Dani é filho de pastor, Sim. então assim, a gente sabe que a rotina de uma família de pastor é Sim. diferente, né? Você tem que renunciar muitas coisas. Final de semana, Não, nosso final de semana, eu amo, né? A gente já tá acostumado, acostuma, né? acaba... Acostuma, é igreja. É Sim. igreja. De terça, sábado, domingo, é igreja. E o bebê tá no ritmo também. Ó, gente, você que está nos acompanhando aqui, daqui a pouco vocês vão entender aqui que a gente está Sim, falando, sim. o propósito de tudo isso, mas é um testemunho maravilhoso. Agora eu queria ouvir o Edrey. Pois é, eu, diferente da história da Renata, quando eu nasci, eu já nasci em berço evangélico, mas eu deixo claro que isso não é mérito, Uhum. né? O meu pai já era separado ao pastorado e, na verdade, um detalhe importante, né? Eu mesmo já sou um milagre, porque meus pais, tanto minha mãe quanto meu pai, por uma questão particular, saúde dos dois, eles não podiam ter filhos. E Deus prometeu que daria, né? Então, eu sou o mais velho e tenho meu irmão, o Esdras, que é o meu irmão mais novo, lógico. Então, Deus prometeu que daria e veio dois. Olha que né? bênção. E assim, como posso dizer que eu e minha casa servimos ao Senhor, o meu irmão também serve de Deus, também músico, também está na igreja, né? Mas não aqui, está fora, em outro país, né? Trabalhando e servindo ao Senhor também. E nascendo no berço evangélico, cresci dentro da igreja. Eu fui literalmente aquele menino que dormia embaixo do banco, a mãe levava cobertor, ficava dormindo. Nessa época, meus pais, eles moravam aqui na Vila Ema, depois Uhum. mudou para Itaquera e meu pai cuidava de uma igreja em Santo André, do nosso ministério. Então era um deslocamento considerável. A gente estava lá quase todos os dias, né? Tinha culto da tarde, culto da manhã, culto da noite, reunião, ensaio, essas coisas. E eu cresci embaixo do banco. Inclusive eu até falo, né, que aquele filme Esqueceram de Mim foi inspirado na minha história, porque um dia acabou o culto, fecharam a igreja, Você tá tal, brincando. e entraram no carro, né? Minha mãe levou meu irmão, que era bebê, eu tenho diferença de 2 anos. E aí, quando foram ligar o carro, cadê o Éder? Não, ele tava ali com o irmão fulano, já tá no carro. Aí foram olhar, cadê? Tava dormindo embaixo do banco e a igreja trancada, né? Aí tiveram que voltar lá, eu falo isso. Nossa. Minha mãe não gosta muito. Mas tá aí, tá registrado agora. Aconteceu, não dá para voltar. Mas aí assim, lógico, eu tive apenas a oportunidade de poder crescer já dentro da igreja, aprendendo os preceitos, né? No decorrer da história, quando jovem, tive aquele momento de, tenho a oportunidade de conhecer o que é lá fora, né? Deixei de ir e eu falo isso de forma objetiva, eu passei a fazer algumas coisas que eu mais odiava. Eu não virei nenhum criminoso, nada disso, né? Já tava imaginando. Mas por influência, né? Até de amigos ou por conta de uma situação que foi quando meus pais eles se separaram, né? E aí aproveito aqui para dar um gancho para a juventude que estiver acompanhando. O inimigo ele sempre vai tentar mostrar para você um valor maior lá fora da casa de Deus do que aqui dentro, Sim. né? E eu tentei enxergar isso porque eu tinha o meu pai como a figura do meu pastor, também como pai, e ele sempre prezou pela família, por tudo, pela igreja. E aí, nesse momento, o inimigo encontrou um sopro de ficar
colocando palavras na minha mente, do tipo assim, ó, por que você continua, né? Porque a pessoa que você se espelhava, que era seu pai, ele não tá nem na igreja, nem na família. E então, será que o que ele pregava ou o que ele defendia realmente vale a pena você seguir o mesmo caminho? E eu acabei deixando de ir em cultos durante a semana, né? E aí ficava em rodinhas de amigo, com bebida, com cigarro, com tudo, enquanto o povo passava na minha porta onde eu tava para ir pro culto. E eu lá. E desculpa, tô batendo na mesa aqui. Não. Você falou. Fique em paz. Traumatizamos ele. Não. Desculpa aí os ouvintes, Teve né? um outro pastor que a gente veio aqui, eu não vou lembrar quem foi, mas acho que foi o próprio pastor Décio. Foi o pastor Que a gente Décio. falou, pastor, não pode bater. Nossa, aí o Pedrão falou que depois, no final do ano, a gente vai fazer uma retrospectiva só de quantas batidas o pastor Isso. Décio deu no episódio dele. Parece que ele tava eu acho que tocando passou de 100. tambor. Acho que passou de 100. E aí eu só tô gastando uns minutinhos Sim. nessa parte da história, porque aí teve até uma noite que teve uma formatura de uma amiga, a gente foi pra festa, lá na DPM, e a gente varou a noite, e no domingo de manhã era culto de ceia. E eu cheguei em casa 6 da manhã, né, com aquela galera, todo mundo, e entrei em casa, minha mãe tava acordada e falou assim, ó, às 7 horas você levanta e nós vamos pra igreja. Eu falei, não vou, tal, você vai. Tudo bem. 7 horas ela veio me acordar, e eu, por obediência à minha mãe, né, por respeitar a minha mãe, eu fui pro culto. E quando eu cheguei no culto, né, dobramos o joelho, fomos orar, e eu com aquele sentimento ali, era um lugar que eu gostava de estar, mas naquele momento eu tava Sim. numa confusão, né, dentro de mim. E aí vem aquela história que crente conhece bem. A irmãzinha do coque, Vixe. né? Essas daí. Ela veio chorando, marchando na direção. levantou. Ó, ela só não veio até mim. É isso que eu falo que Deus é maravilhoso, né? Mas eu sabia que o recado foi para mim. Lá onde ela estava, no fundo da igreja, ela pegou e disse assim, filho, né? A irmã Benedita, que o senhor já recolheu, ela disse assim, filho, eu sei por onde você tem andado. Eu sei o que você tem feito. Eu te acompanho. Mas eu tenho algo para você. Se você hoje retomar o chamado que eu tenho, a escolha que eu fiz para você na minha obra, servindo, tudo que você fez, eu apago aqui. E eu restauro você hoje. Quando ela acabou de falar isso, eu já estava desmanchando em lágrimas, levantando a mão, quero reconciliar com Deus aqui hoje, porque não existe lugar melhor, né? Não foi um tempo longo, foram alguns meses, eu tive esse esfriamento e de verdade, assim, não impactaram em nada a minha vida. Foram momentos vazios de companhia, de brincadeira, de diversão, de uma comemoração, mas não ficaram registrados como algo construtivo para mim. Sim. E se comparado a tudo que eu já conhecia e poderia viver no Evangelho. Então, Deus me resgatou no período. Estou dizendo isso porque às vezes as pessoas acham que porque nasceu no berço evangélico, sempre crente, não conhece nada lá fora, né? Como o mundo acontece, enfim. E, graças a Deus, de lá para cá, a gente tem procurado andar na presença dele e na vontade dele. Amém. E Gá, pelos pastores que vieram aqui, que falaram que nasceram em berço cristão também, muitos passaram por situações parecidas. Eu lembrei da história, inclusive, do Kelvin, que esteve aqui Foi. com a gente, que foi algo muito parecido. Filho de Sim. pastor. Uma história muito parecida também. Em um momento ele ouviu Deus falar com ele, Isso né? é legal porque eu já tive sobre essa ótica. E eu acho que muito do que acontece é porque, assim, vamos se colocar, porque grande parte de quem nos assiste hoje é jovem, até pro pessoal em casa tirar Sim, isso como base, sim. porque é muito proveitoso. Você cresce num lar cristão, onde você é doutrinado a seguir coisas que você nem sabe se por Sim. si próprio você acredita. De fato, aquele cristão, aquele jovem, na realidade, às vezes não teve um encontro com Cristo verdadeiro. Então começa a passar esse sentimento. Será que é isso que eu quero para minha vida? Como que eu sei que eu não gosto das coisas do mundo se de fato eu não experimentei isso? Sim. Então começa a passar e o inimigo ele começa a trabalhar no relativismo, onde nada tem nada a ver. Não é o fato de eu sair, não é o fato de má companhia que vai me tirar da presença do Senhor. Mas é como o Senhor disse, por mais que a gente tente buscar coisas do mundo, nada vai preencher aquele vazio. E a gente sempre tem aquela sede que só o Senhor pode preencher. Exatamente. Vê uma ótica diferente, né? De uma pessoa que não cresceu Sim. e que pôde provar, mas que também tinha essa sede, né? Então, como que o Senhor, até para os jovens hoje que estão nos acompanhando, poderia aconselhar nesse sentido? Olha, existe uma fala que o pessoal fala, puxa, você tem que ter experiência, né?
Então, eu vou até olhar para a câmera aqui, eu vou dizer para você, jovem, não vale a pena você gastar um dia sequer fora dos caminhos e da presença do Senhor. Nada paga você estar na posição ou no chamado ou na igreja, fazendo parte do corpo de Cristo onde Deus te colocou. O salmista disse que mais vale um dia nos teus átrios do que em outra parte 1000. Faça valer isso dentro do teu coração. Não pense em ficar um momento sequer fora dos caminhos do Senhor, porque não vale a pena. É tudo ilusão. Tudo é propaganda enganosa, é uma boa fruta com uma casca bonita, mas dentro não vai te sustentar, não tem conteúdo. E tudo isso você encontra coisas eternas na presença do Senhor e convivendo com a igreja, fazendo parte do corpo de Cristo e tendo momentos de comunhão com os irmãos como nós estamos tendo aqui, tá bom? Glória a Deus. Que bênção. Nossa, muito bonito ouvir isso, né? Um relato como esse. Acho que já falou tudo. vamos acabar aqui? Vamos pra... Mas agora, brincadeiras à parte, eu queria que vocês contassem um pouquinho de como primeiro vocês se conheceram e como um pouco sobre o ministério de vocês, né? Um pouquinho lá da ICPB. Bom, essa parte eu vou começar contando, porque eu conto, ela já faz essa uma torcidinha no nariz. Teve Gabriel, inclusive, aproveitar aqui, né, eu já falei, e só para não ser repetitivo, mas eu me sinto honrado de estar aqui com vocês. E eu não tenho uma história longa, mas eu tenho um pouquinho de história com a ICE também, né? Eu conheci, inclusive, o seu sogro, né, antes de ele namorar sua sogra, né? Eu tive a oportunidade de poder carregar a sua esposa e o seu cunhado ali no colo quando eram pequenos, né? Pude ver realmente essa família nascer. Estive no casamento, né? Olha. Do seu sogro, viu, Heraldo? Não esqueci, não. E assim, a gente criou ali uma certa amizade da época da nossa adolescência para a juventude, né? O próprio Decinho também é um grande amigo. Aprendi muito com ele na parte musical. Ele foi uma inspiração para mim, né? Com a parte do instrumento. Eu sempre me espelhei bastante nele, em muita coisa. E, inclusive, eu tive a oportunidade de estar aqui no dia que a chave do prédio foi entregue para o pastor Décio. Que legal. Nessa época eu trabalhava com o pastor Heraldo, o pastor Edu na farmácia. E ele fez o convite para quando a gente saísse, vir para cá. Eu estive aqui, ainda não tinha luz, né? Iluminação total, estava bem adaptado. Aliás, vou fazer um rápido merchan aqui. Se você ainda não assistiu o nosso episódio contando a história, né, de como a gente inaugurou aqui a nossa igreja, toda a história completa, episódio 1 com o pastor Décio, corre lá, assim que acabar aqui, assiste, pode voltar. E aí eu tive essa oportunidade também, essa honra de estar aqui e participar de uma das primeiras orações que foi feita aqui, em gratidão a Deus pelo prédio, antes de começar todo o trabalho de reforma e tudo mais. Eu sempre estava nas vigílias no endereço antigo, né? Toda vigília, a gente estava junto, participei de inúmeros acampamentos aqui. Inclusive, no episódio que nós tivemos acampamento aqui, eu vi fotos suas lá. Aí eu falei, opa, é o Édre aqui, isso aí, aquele, é o Édre. Eu falei, olha que legal. Então, a gente tinha os compromissos com as nossas igrejas, mas sempre que possível, estava aqui, uma turma de jovens da época, né? A gente bagunçou bastante nos acampamentos, aprontamos bastante aqui, né? Dava trabalho aí pro Heraldo, pra turma toda, mas foi muito bênção. E eu aprendi muito, eu fui muito edificado, né? Em diversos momentos que estive junto aqui. Então, por isso que eu tenho realmente um respeito, um carinho e honro a Deus por essa oportunidade de estar aqui mais uma vez com vocês aqui na igreja. Agora, teve um tempo, eu criei alguns nortes para mim que eu achava que eu seria capaz de cumprir, como cristão mesmo, como ser humano, né? Uhum. E um deles é que eu não sairia da igreja que eu congregava, tudo, até que um dia eu recebi uma ligação da pastora Marta, que até o senhor Heraldo conhece, tudo, o senhor já recolheu também. E eu respeito cada um, mas eu não costumo usar vasos de Deus ou profetas como oráculo.
Deus, ele sabe onde eu tô, e se ele precisar falar comigo diretamente ou através de alguém, essa pessoa vai vir ou vai entrar em contato, é assim que eu penso. No demais, ele vai falando comigo pela palavra, né? Mas essa irmã ligou em casa, inclusive, nessa época eu trabalhava na farmácia, e eu tava de folga, e ela ligou para falar com a minha mãe atendeu e falou, ó, quero falar com o Éder, porque eu tava orando por ele, e Deus mostrou que ele tá em casa, e eu tenho um recado para ele. Ela foi, desenrolou um recado e falou assim, ó, vai acontecer uma mudança na tua vida. Primeiro, Deus vai fazer você subir um degrau no ministério e tal. Uhum. Ele vai mudar a forma com que você ministra a palavra, que eu já dava algumas aulas de escola bíblica, já ministrava em alguns cultos. E já era obreiro nessa época, né? Sim. E aí ele falou assim, ó, o recado foi que Deus ia fazer uma mudança, ok, que ele me levaria para outro lugar onde eu conheceria uma pessoa que ele iria preparar. Esse recado aqui eu tô falando, e eu vou até abrir um parênteses. Eu não acredito que Deus é casamenteiro. Então, por exemplo, para jovem que às vezes tem essa dúvida aí, eu acho que Deus me fez para casar com fulano e com ciclano. Eu penso diferente. Eu penso que você pode colocar nas mãos de Deus a característica da pessoa, Sim. né? E Deus vai fazer com que você conheça uma pessoa com essas características, não exatamente a fulana de tal Sim. ou fulano de tal, né? E eu sempre tinha em oração isso, ela falou, você vai para um lugar onde você vai conhecer a pessoa, você vai trocar de carro. E tudo isso faz parte de uma mudança que vai mudar de ministério. Aí eu falei, não, peraí, mudar de igreja? Sem Aí chance. bateu. Sem chance. E ela falou assim, e eu sei que você está duvidando. Por tudo isso que eu falei, inclusive mudar de ministério, mas é Deus que falou, então quantos dias? E é rápido. E foi justamente nesse momento que eu tive uma saída, mudei da área de trabalho, me desliguei da farmácia, fui convidado para trabalhar como um auxiliar de som, sonoplasta aqui na igreja na Anhamelo, na época da graça, naquele tempo, né? E por já ter algum conhecimento, alguma habilidade musical, eu também passei a integrar o pessoal do louvor ali e tal, os grupos de coral. Então eu trabalhava como sonoplasta e auxiliava, né? Meu irmão também estava ali naquele momento e tinha outros músicos, e eu comecei também a tocar para cultuar o Senhor. Eu acho que foi aí que você conheceu o meu pai, não foi? Que meu pai acho que comentou que acho que ele conheceu o seu pai eu conheci lá. E aí, chegando lá, um culto de domingo de manhã, eu chegava, montava o som, tal, montava o instrumento. Aí chegou um pessoal que fazia parte ali tanto da condução do culto quanto do louvor. E uma dessas pessoas era a Renata. E eu falo, ela torce um pouquinho o nariz, mas assim, ela tava toda vestida social, ela gostava muito de bota, né? E ela tava usando uma bota, uma roupa, eu falo que é a cor creme, né? Que ela gostava de combinar muito tudo, né? Combina tudo. Já tá melhor, já evoluiu um pouquinho, né? Mas ela combinava tudo. Então a bota, a saia, o blazerzinho, tudo era a mesma cor. E eu lembro dela passando, inclusive naquela época, ela trazia as letras numa pasta, né? E ela passou por mim assim, eu aqui no teclado, ela passou, a bota batendo no púlpito assim, toque, toque. Ela só passou, nem olhou, falou paz, e passou. E eu tava lá no teclado, falei, Jesus amado, a varoa aqui essa aqui é difícil, hein? Não tinha nada a ver, intenção nenhuma, mas você já viu que a pessoa é séria e tal, né? Sim. Eu gosto de relacionar, de brincar, de falar com as pessoas e tal. E foi assim que a gente se conheceu. Na verdade, depois, eu acabei pegando amizade com o irmão dela, com o Rogério, né? E a gente conversava muito, brincava muito e tal. Mas depois de um bom tempo que eu fui realmente conhecê-la no sentido de amizade fora do culto, que a gente falava muito sobre louvor, a gente atuava junto no grupo, que cantava domingo de manhã e tal. E depois dali a gente saiu para uma outra igreja, né? Encerrou o tempo ali, na época da graça, a gente saiu para outro ministério. Participamos de uma igreja na Vila Ema. E nesse ministério a gente estava junto no louvor, e ela preparava as letras, ainda passava no retroprojetor. Nossa, eu lembro né? disso. Então, toda a música que a gente ia tirar, eu já passava para ela preparava a transparência, né, para passar no Sim, retroprojetor. nossa. E, enfim,
ali a gente se conheceu. E de lá, né, dessa igreja foi onde realmente a gente entendeu assim que poderia conversar sobre outras coisas, né? Tô falando mais porque desenrolei aqui na história, né? Agora eu quero ver o lado da Renata nessa história. Curioso. Porque... Não, mas eu vou deixar você falar, senão... vamos lá. Vamos Vamos lá, quero ouvir seu lado da história agora. Não, então, da época da Graça, a gente era só amigo mesmo, né? A gente não tinha nada, nem pensava em nada. E, na verdade, eu fui para outra igreja primeiro, para essa outra igreja, e depois ele foi. Aí, eu era uma pessoa, assim, eu sou uma pessoa séria, né? Eu não queria me relacionar. Eu falei, não, deixa Deus. Aí, meu irmão já faleceu agora faz 3 meses, né? Ele sempre falava assim, Rê, você tem que olhar a sua volta. Olha a sua volta, porque tem uma pessoa que, combina com você. Você tinha feito Pix? Não tinha Pix Não, na época? não. Não. Aí Ele... você viu onde é que entra a amizade dele? Aí, ó, estratégia. Não foi. Mas, Foi. inclusive ele teve um dia um culto lá. Eu gosto, quando possível, eu gosto de tomar uma água com gás. E aí Nossa, eu tava no culto, peguei a também. garrafinha. E aí eu ficava no teclado, ela tava do lado ali, porque a gente ia louvar e tal. Eu fui abrir a garrafa, tava com pressão, dei um banho nela. Não. Sem graça, né? Tudo pra ajudar, né? Tudo pra ajudar. Eu fiquei sem graça. Então, já conversava, tinha amizade. Eu não sabia que eu não fui por mal e tal. Mas beleza. Cabelo Né? ainda, não dá. E aí teve Não. um dia que a gente tava lá pra começar o culto. E antes do culto é só atravessar a Vila Lima, tinha uma padaria. Eu falei, ó, eu vou ali buscar uma água, alguém quer alguma coisa? O irmão dela, vou lá que eu vou tomar um café e tal. Ela falou, eu gostaria de um Gatorade. Tô falando uma marca, não tem patrocínio. Aliás, em breve isotônico, patrocínios. Né? Isotônico, né? De uva tal. Eu peguei e falei, tá bom, eu trago. Tal. Eu fui lá, peguei e tal. Quando eu tô na padaria, o irmão dela chegou, né? Ele chegou e falou assim, ó, seguinte, eu queria te falar uma coisa. Eu vim tomar esse café com você aqui por causa disso. Ó, se eu fosse você, eu prestava mais atenção nas pessoas à sua volta, do mesmo discurso. Né? Nossa, Ele foi o Aí pivô eu do peguei e relacionamento. falei assim, peraí, não tô entendendo. Ele falou, não, vou direto ao ponto, cara. Eu acho que você devia chamar minha irmã pra conversar. Eu falei, o quê? Ele falou, inclusive eu já dei um toque pra ela também tá de olho em você e tal. Olha, Aí, olha E ela como nem tava sabendo. Aí olha como eu voltei pro momento do culto, aquele culto. Eu entrei... Peito estufado. Não. Eu fiquei super acanhado. Eu falei, meu, putz, que situação constrangedora. Aí eu entrei assim, eu lembro até hoje que eu peguei a garrafinha do produto lá e fiz assim pra ela, sem olhar pra ela. Tal, nossa, que cara estranho. na hora eu fiquei constrangido, né? Enfim, mas aí depois a gente começou a conversar por alguma mensagem naquela época. E-mail e... Orkut? Não, era MSN, né? MSN, e-mails, a gente começou a trocar, assim, mensagens, conversar e tal. E aí, eu vou direto, né, no dia da conquista. Ó, jovem, presta atenção, hein? Às vezes, a gente tem que ter uma atitude. Orar e vigiar o que diz a palavra. Eu vou né? mudar o tema desse episódio. É episódio especial Encontro de Casais. Vai ser Pronto, hoje tá mesmo. mudado. Tô moderando. Aí, um dia a gente trocou alguns e-mails e a gente conversava muito sobre Bíblia, louvor, tal, que era tudo relacionado à igreja. E o cristão, irmão, não tem muito assunto fora, né? O futebol, eu tenho um time que eu torço, mas se eles souberem, me deserdam, porque eu não acompanho o jogo. Ganhou, beleza, perdeu, tá bom, na próxima Legal. ganha, é isso aí, né? Então, assim, eu gasto bastante tempo com estudo, eu gosto de estudar, de ler, pesquisar, tal. Música, né? A palavra. Então, as conversas giravam em torno disso. E em algumas situações particulares, sentido, passando um problema, uma luta, como amigo, como irmão, a gente começou a conversar. E um dia ela respondeu um e-mail pra mim assim, sabe por que eu gosto de conversar com você? Porque você é muito verdadeiro. Isso realmente é uma qualidade ou defeito que eu trago comigo. Meu pai, mesmo sendo pastor, uma vez ele me ensinou o seguinte, antes de ser servo de Deus, antes de ser cristão, seja homem. Atitude, postura, né? A palavra da verdade, a famosa frase, palavra de homem não faz curva, né? É direto. Sim. Ainda que você tenha dano, sempre fale a verdade. Então, assim, eu sempre tive muito um recuo com pessoas que costumam contar histórias
inverídicas, ou usam muita desculpa disso. Eu já perdi até amigos por conta disso, Uhum. né? Então, eu sou muito verdadeiro. E ela falou assim, ó, eu gosto de conversar com você porque você expõe o seu pensamento. Então, eu sei o que você pensa a meu respeito. Aí eu fiquei lendo aquela frase assim... Sei o que você pensa a meu respeito, eu falei, aqui tem uma brecha. Eu peguei e falei Achei assim, olha, oportunidade. a gente conversa bastante, respondi por e-mail, a gente conversa bastante, mas eu acho que você ainda não sabe o que eu penso a seu respeito, né? A gente podia marcar, de repente, um bate-papo. Aí, olha a resposta. O que você respondeu? Eu falei, em agosto seria em julho, gente. Eu Era também em fui. Dia 1º junho. de julho. Julho. Julho, amor. Julho, que a gente Primeiro. trocou o e-mail. Aí eu falei assim, ó, dia 29 de agosto é meu aniversário, a gente pode sair. Ele respondeu, 29 de agosto Presta a gente tá em atenção, julho. eu tô em 1º de julho, Nossa. vi a oportunidade e ela marca Agenda dia cheia, hein? 29 de agosto. Ela falou assim, ó, vai ser meu aniversário. Nossa. A minha família não costuma, nada. assim, fazer nada, festa, né, mirabolante e tal. De repente a gente pode sair. Aí eu peguei e respondi. Porque o dele é 24 de agosto e o meu é Ah, 29. Aí eu falei, vamos, a gente Entendi. A comemora, detalhe, né? 24 de agosto o meu, o dela 29, e do mesmo ano nós É, nascemos. ele é 5 Nossa. dias mais Aí velho. eu falo pra ela que Deus fez isso porque impõe um pouco de respeito, né? Eu sou mais velho. E aí eu peguei e respondi pra ela. Pô, Renata, né? Tudo bem, faz o seguinte, a gente pode sair no dia do seu aniversário, mas não dá pra gente marcar nada essa semana, pra gente tomar um café, só pra gente conversar, porque de 1 de julho a 29 de agosto, quem tá na ansiedade de ver o desenrolar da história, Nossa. né? Beleza. Aí... A mão suando lá, digitando, Claro. né? Imagina. Aí ela pegou e respondeu, tá bom, então vamos fazer o seguinte, pode ser sábado. Falei, beleza, sábado, não tinha nenhum compromisso à tarde, falei, vamos. Aí, naquele dia, né, meu cunhado me chamou na casa dele, a gente deu um talento no carrinho que eu tinha um Uninho, 2003, motorzinho Fire, quem teve sabe como é bom esse Isso aí carrinho, é viu? bênção, hein? Que eu comprei por telefone, tá? Eu trabalhava numa empresa, que aí apareceu uma oportunidade na vaga comercial, eu trabalhava com o pastor Joca, da FMS, agência de publicidade, e que até o Decinho já fez alguns trabalhos com a gente lá, e aí eu precisava de um carro. Ele falou, ó, você precisa de um veículo tal para você poder ocupar essa vaga tal. E eu liguei para a agência de um amigo meu, falei, você tem algum carro assim? A gente vai naquela época, ó, eu posso assumir tanto por mês de prestação de valor X. Você tem algum carro? Ele falou, tenho. Acabou de entrar um Uno aqui, que a mulher trocou por um carro zero. E esse Uno aqui eu consigo fazer uma condição legal para você. Você vai vir ver o carro quando? Eu falei, não vou ver. Vê se passa a ficha para financiamento, bora. Ele me ligou depois de 2 horas. Olha a fé do homem. Tá financiado, pode vir buscar o carro. Eu fui. Naquele tempo, foi na fé e na luta. Falei, vamos trabalhar para pagar o carro aí, sem entrada, sem nada. Fui buscar o carro aí. O irmão dela, não, vou dar um talento no carro. Você vai sair com a minha irmã, você não vai sair com o carro com nada de pó, né? A gente lavou o carro, encerou, puliu. Quando foi à tarde, ela veio, a gente saiu, fomos num lugar que tem na Zona Norte lá, que é um restaurante, um bar musical. E eu falei, bom, pelo menos eu vou levar ela num lugar legal, eu já conhecia. Sim. Chegamos lá no restaurante, pedi uma porçãozinha que eles preparam lá, de iscas de carne, frango, Coisa boa, calabresa, ceboladinho e tal. E eu pedi, vem numa bandeja, né? Aí uma chapa quente, ela colocou na mesa. Eu falei, o que você quer? Ah, eu quero um suco de laranja. E aí eu pedi uma coca pra mim e fomos conversando, mas na verdade eu falei mais, só que ela não comeu. Nada. E ela não beliscou um pedacinho Nossa. do petisco, né? Ela só tomou o suco de laranja. E aí eu falei, mas que coisa, ela não vai comer nada. E agora? E aí eu, de nervoso, de conversar ali, né? Porque não pensa que é fácil você interagir com a pessoa assim pro relacionamento. Você vai trocando ideias, vamos conhecendo, estreitando ideais, né? O que você pensa? Porque a conversa tem que ir por esse lado. Uhum. Qual é o seu propósito? Qual é o seu sonho? O que você planeja? Né? Então a gente foi conversando. Aí ela pegou, virou pra mim e falou assim, ó... eu esqueci de um detalhe, gente. Deixa eu voltar só um pouquinho. Quando a gente chegou lá no lugar, eu aprendi uma com o pastor Galvão. E pastor Galvão, o Edu, tá? Que é irmão do pastor Heraldo. Edu, grande amigo, pastor, parceiro muito de ministério. E aí ele me ensinou uma dica, quando ele me aconselhou muito em relacionamento. Ele falou assim, ó... Quando você sair com alguém que você quiser entender,
Eu vou dar essa dica, eu vou replicar a dica do pastor Edu, porque para mim funcionou, tá? De repente funciona para você. Ele falou assim, ó, Vai ter se de comentário, aproxima... gente, pastor, tô namorando agora. Não, mas calma aí, vai devagar. Na direção de Deus aí, gente. Só que aí, eu saí com ela, então chegamos lá no local, desci do carro, aí eu fui abrir a porta para ela e tal, e tinha que andar um pouquinho na calçada até entrar no lugar. Aí eu falei, agora eu vou sentir o tom da conversa, né? Quando ele chegou, aí eu peguei, dica do pastor Galvão, hein? Eu peguei e dei a mão para ela. Segurei a mão dela. Aí o que ela fez? Ela não segurou assim, normal. Ela já deu com os dedos, né? Fechou, já era. Já foi o sinal que eu precisava. A conversa desenrolou e terminou a conversa com ela falando o quê? Qual foi a frase que você terminou? Vou te dar uma chance. Olha isso. Dó. Foi a melhor escolha da minha vida depois de Jesus. Só que Olha. aí teve um porém, né? A gente se entendeu. Então, ó, acho que a gente cabe iniciar um relacionamento aqui. Aí ela falou assim, ó, só que é o seguinte. Você vai ter que falar com meu pai. Eu sou de maior, tudo, mas meu Essa é a hora pai... mais temida pro cara, né? Nossa. Olha, E eu já, falar com o não, sogro. e eu já conhecia o pai dela, porque eles cantavam, os pais dela cantavam no coral na época da Graça, e Uhum. como eu congreguei lá um tempo, também conhecia, tinha já comunhão, tudo. Mas uma coisa é você ter comunhão com o irmão da igreja, e outra coisa é você lidar como Nem o fala, pai da noiva, exato. né? Nem fala. E tem mais um fator, tá? E tem mais um fator. O meu sogro é alagoano, sangue quente, e também é lutador de karatê não. Shotokan, karatê. Ele é faixa preta. Meu cunhado era faixa preta e tinha habilitação para dar aula de artes marciais. Ela também lutou karatê. E a irmã dela também, que tá aqui hoje de babá aqui do neném. Nossa. Aí a minha mãe, quando eu falei pra minha mãe falou assim, você tem certeza que você vai se envolver com Ora, essa filho, família? ora. Né? Eu falei, tá tudo em paz, deixa lá que Deus vai na frente, né? Aí ela falou, ó, mas a gente não pode... O seu cunhado já tava do seu lado, Não, né? ele já... Então né? já tava ajudando ali. Arrastando sardinha, né? E aí ela falou, tá, e quando que seu pai quer conversar? Ela falou, segunda noite. A gente voltou do sábado da conversa, nos entendemos. E aí ela falou, ó, segunda noite meu pai quer falar com você. Tá bom. Aí eu já conhecia a irmã dela, tinha a sobrinha, a Larissa, né, que era pequenininha. A mãe dela, que era gente boa, a irmã dela era bagunceira demais. E aí, segunda noite, vim do trabalho, passei lá, né? Todo engomadinho. Arrumadinho e Colocou tal. a beca. Aí todo mundo na sala, né? Sentado, a mãe dela, a irmã, né? A sobrinha, todo mundo ali. Aí daqui a pouco sai o seu Dantas, meu sogro do quarto. Aí todo mundo vazou da sala. Só ficou ele e eu. Aí ele virou pra mim assim, falou, tudo bem? Tudo bem. Tá. Eu sei que vocês já se conhecem, né? De um tempo, congregaram juntos e tal. A minha pergunta é, qual é a sua intenção com a minha filha? Aí eu peguei, olhei pra ele e falei assim, olha, a intenção é a gente namorar e se houver, né, sinergia, se houver o entendimento dos propósitos, dos ideais, né, e na presença de Deus, que nós somos servos dele, a gente vai pro passo seguinte. Essa que é a intenção. Ele pegou, olhou pra mim e falou, tá certo, é isso que eu queria saber. Então, da minha parte, tudo bem, só que ela é maior, mas ela é minha filha, ela mora aqui comigo. Então, tem algumas regras. Horário para você ficar aqui na minha casa e horário para vocês voltarem de algum compromisso que não seja a casa de Deus. Beleza, aí a mãe dela, Dona Inês, virou, tinha na sala um relógio, que ele era muito interessante. Ele ficava pendurado na parede e ele, para cada hora que marcava, era um passarinho que cantava. Tinha o Ben-TV, tinha o Pica-Pau, tinha o Pintacilgo, tinha vários passarinhos ali. Sabiá. E justamente o das 11 horas da noite era o Sabiá. E aí ela falou assim, ó, quando você estiver aqui, o Sabiá cantar, Tchau. tchau. Né? E foi muito engraçado porque às vezes eu vinha do trabalho, dava pra gente passar lá e tal, ficar um pouquinho, Sabiá cantava, ela já fazia assim, ó. Né? Minha mãe era muito amiga dele, né? Ela já olhava assim pro relógio, ó, vaza, Nossa. né? E aí, puxa, depois, lógico que aí a gente namorou, deu certo, teve a parte também da igreja, porque nesse tempo
um amigo também, pastor Adilson, pastora Márcia, estavam liderando a igreja e nós pudemos estar ali. E aí teve até uma parte que tem a ver com relacionamento, que eu vou parear também com a parte da igreja. Quando nós iniciamos um relacionamento, no namoro, né, a gente foi visitar algumas igrejas de amigos, Sim. que por a gente estar ocupado também na igreja, a gente não visitava. E aí, como a gente estava vivendo uma transição também de igreja, eu falei para ela, vamos visitar algumas igrejas de alguns amigos, né, que sempre convidaram a gente, e depois a gente reassume aí como membros na igreja que nós estamos direcionados por Deus. E aí a gente foi visitar e nesse tempo, por ter, né, não aqui título, mas por ter certa experiência com a palavra, até com música, tem muita igreja que tem necessidade de pessoas assim. E esses pastores que a gente foi visitar, a gente até recebeu convites, vem para cá, tal, por muito carinho deles também, Sim. na época, né? Mas Deus já tinha mostrado que estava conduzindo a gente para eu voltar para a ICPB. Né? Esse período que a gente ficou fora foi um período eu fiquei fora da ICPB no sentido de não congregar ali Sim. durante 6 anos, tá? Mas toda vez que eu podia estar ali, eu vinha e por amizade e por conhecer a igreja, nunca rasgaram minha carteirinha de membro, eu sempre estive conectado lá. Legal. E todas as vezes que eu chegava, eu falava, quero estar lá só para sentar no fundo lá e assistir o culto, mas o pessoal sempre chamou a gente para participar, ajudar em louvor, em orar, interceder, uma saudação, uma palavra, né? E eu sou muito grato a Deus por isso. A única diferença é que quando eu saí, eu era obreiro. E quando eu retornei já como pastor, porque o tempo que estive na época da graça, na pessoa do Igor, né, Júnior, ele me direcionou também para um momento ali onde outros estavam separados para o pastorado, e eu participei também dessa ordenação. Ali, não vou abrir toda a história, mas várias irmãs do coque, sem coque também, trazendo essa revelação. Né? E outra coisa, eu quero aproveitar para dizer assim, desde que eu nasci, eu ouço as premissas, né? Aquelas Sim. palavras de bênção e até sérias, de olha, esse aqui Deus tem um chamado para o pastorado tal, e fazendo uma observação em algo que você falou, não delegando ou defendendo causa própria, mas a vida do pastor, ela requer muita renúncia, Sim. né? Sim. Ela requer muita oração, muita busca, muito revestimento, porque o pastor, ele é um ser humano normal. Eu costumo dizer, inclusive até uma vez, falei, irmão, fui visitar a casa de um membro e falei, vou passar na sua casa só para ver como vocês estão, tomar um café com você ali. A pessoa virou e falou para mim, eu posso fazer uma pergunta? Eu não sei o que pastor pode comer. Que eu queria oferecer um cafezinho. O que pastor come? Você vê a simplicidade. Eu disse, irmã, verdade. não precisa se preocupar com nada. Um cafezinho, um copo d'água, tá excelente. Mas, irmã, pastor pode comer de tudo. Quase que eu diria, dá para se ver, né? Fisicamente aqui. Mas assim, porque às vezes as pessoas criam a imagem que o pastor ele é uma pessoa celestial É um que está na super-herói. terra. Exato. E nós temos os mesmos problemas, as mesmas paixões, as mesmas debilidades Eu do diria que qualquer às vezes pessoa. até mais problemas, mais Sim. dificuldades, Isso. mais provações. Exato. E aí, eu deixo isso claro para o pessoal da igreja, né? A única coisa é que no exercício do chamado ministerial, a gente tem que se revestir por nós e também por aqueles que verdade, precisam sem da dúvidas. gente, né? Então você busca sempre uma palavra para você e uma palavra para o povo, para a família de Cristo. Então, a responsabilidade é que requer. Isso não nos torna de maneira alguma superior a ninguém, mas não denegrindo também o que eu acabei de falar. Por eu ter nascido num lar onde meu pai era pastor, nós tomávamos café, almoçávamos, jantávamos e íamos dormir com pastores em casa, do ministério, com pastores com ele, e de ver muitas vezes as provações, privações, lutas que eles enfrentavam, e eu estava ali, então Sim. eu acabava participando de muita coisa, eu sempre falei, olha, eu não quero, é muita responsabilidade, eu não quero viver isso. Né? E foi um momento que eu fugi
o máximo que eu pude. Até, inclusive aqui, registro o meu agradecimento ao amigo Edu, também ao pastor Heraldo, né? Que eles me incentivaram, quando eu trabalhava na farmácia com eles, a entrar no curso teológico. Eu tinha certa noção de Bíblia, porque eu vivi na escola bíblica, cresci com as professoras do infantil, da adolescência, mas junto com eles nós estudamos o curso teológico e sou grato a eles por isso, né? Onde nós tivemos o conhecimento básico para poder pregar a palavra da forma verdadeira, Sim. sem se perder em questões que podem conduzir a uma heresia, uma palavra torpe. E isso nos deu a bagagem para que a gente continuasse evoluindo na presença de Deus dentro da palavra. E quando nós retornamos lá, né, depois... desculpa, de repente pode até ser um corte aqui. Uma das visitas que a gente fez foi na igreja que meu sogro congregava no Evangelho Quadrangular, ali da Jardim Santo Eduardo. E a gente já tinha ido lá, já tinha participado de alguns cultos, conheci o pastor lá, o pastor Carlos, a família. E no dia que nós fomos, era um culto justamente do domingo, Dia dos Pais. Uhum. É lógico que eu estou resumindo aqui, porque senão a gente vai fazer uma temporada só da história, né? Vários episódios. Mas esse momento de passar por outras igrejas, nem sempre ele foi pacífico. Sim. A gente acabou vivendo algumas situações onde divergiu opiniões, né, que eu tinha a respeito da palavra com as outras direções. E eu não tenho, de maneira alguma, nada contra as pessoas envolvidas nisso. E sempre a minha oração é que Deus abençoe a todos. Mas naquele momento eu acabei passando por algumas situações onde nesse culto eu já estava, né, já tínhamos assumido o nosso relacionamento, o nosso namoro. Eu estava com ela na igreja, estava feliz por isso, por estar acontecendo algo novo para mim, naquele momento. E a minha oração naquele culto foi: Senhor, eu não sou perfeito, eu tento zelar pela seriedade do evangelho, cumprir o meu chamado, responsabilidade, mas eu tenho padecido um pouco, né? Querendo ou não, você sai machucado de algumas batalhas espirituais, algumas desavenças, né? E desinteligências ou de divergência de opiniões. E eu cheguei e falei: Deus, eu tô aqui hoje, o coração aberto, eu tô entristecido, eu nunca quis ter saído da minha igreja, o Senhor permitiu isso, não é uma reclamação, mas eu tô um pouco cansado. Se de tudo isso, toda essa história, eu saí um pouco denegrido, ok, não é nada comparado ao que o Senhor sofreu por mim, mas eu queria retomar um pouco de paz dentro do evangelho, do reino, né? E aí, naquele momento, eles estavam cantando um louvor que falava exatamente isso. Você só precisa estar na minha presença. E eu, naquele momento, até na emoção da oração, chorei muito, eu lembro, foi um alívio para mim. E a palavra que o pastor veio pregar foi, logicamente, Dia dos Pais, ele usou o tema do filho pródigo, né? E eu estava ali, alimentando naquela palavra. Foi quando ele ministrando, ele falou assim, ó, uma observação é que o pai esperava o filho todas as tardes, mas ele não foi atrás do filho, porque quem pediu para ir foi o filho, então o filho sabe o caminho de volta. Exato. Né? E quando ele falou isso, aí o Espírito Santo veio no meu coração e falou assim: agora é o tempo de você voltar de onde legal. Amém. você saiu. Né? Que bênção. Eu comentei com ela, aí no domingo seguinte, a gente veio fazer uma visita aqui na ICPB. Falei com o pastor Adilson na época, a pastora Márcia. Falei, ó, a gente veio aqui cultuar, gostaria de deixar claro para você que desde já gostaria de retomar e membrar aqui na igreja, tal, como membro de banco, né? Ele falou: não, Andrei, a gente conhece você, sabe né, do seu caráter, sabe da sua luta pela causa de Cristo, e você vai ser recebido aqui como pastor, como músico que você é, então tem muito trabalho para fazer, vem somar com a gente. Nisso a gente estava falando, aí passou o Marcão, que é o presbítero Marcos, que hoje está na Assembleia de Deus em Vila Diva, ele passou, ele tem um jeito, quem sabe o que eu vou fazer aqui, sabe que é o jeito dele, né? Ele passou e, moço, né?
eu não sei onde você tem andado, mas Deus mandou te falar que o momento é agora de você estar aqui. E Deus tem chamado Pra você aqui na confirmar casa, mesmo. né? Então, marcou o nosso retorno ali. E desse relato longo, desculpem aqui, mas eu precisava... E tá resumido, hein, gente? Tá resumido. É, imagina. Mas eu não Que podia isso. deixar de citar aqui também, grande amigo, grande irmão, nós crescemos juntos, né? Vivemos muita coisa boa, experiência de amigos de escola, de amizade em casa, de amizade na igreja, crescemos juntos na música, começamos do zero, né? Também o pastor Edu Lazzarini aqui da casa, né? Um grande irmão, um grande amigo, Bênção. né? A gente tem muitas histórias. No episódio dele, ele comentou. Ele contou. Olha, muitas No histórias episódio boas. do Edu, ele revelou um lado aqui que teve gente que falou assim, pastor, eu não consegui imaginar. A gente tem muita história junto, né? E ele é um grande homem de Deus também. Ele é. E a gente tem esse prazer, né, de poder estar hoje na casa de Deus, estar no reino, né? E, lógico, eu não podia deixar de citá-lo aqui como um grande irmão, um grande amigo, né? Amém. Glória a Grande Deus. companheiro também de ministério para a causa do reino. Show de bola. Então, E, um abraço, Edu. O papo tá sensacional. Não, né? foi E o- que foi aqui. né, e Nossa, tem eu tava muita aqui. história ainda pra Ô, gente. vamos trazer uma pipoquinha aqui, que a história tava top. Eu tava aqui assim. Pessoal, você que está em casa nos acompanhando, a gente vai para um breve intervalo. Durante esse intervalo, você vai acompanhar toda a programação da igreja. Não deixa de sintonizar, participe, deixe seu comentário, sua curtida, porque a gente tem muita história ainda para contar. A gente já volta. Você sabia que a nossa igreja realiza diversas obras sociais? Toda segunda-feira saímos pelas ruas distribuindo refeições aos moradores em situação de rua. Além disso, colaboramos com 4 casas de abrigos, 2 lares de idosos e diversas famílias necessitadas. A sua contribuição ajuda a manter a nossa igreja, os ministérios, como esse podcast, e ajuda muitas famílias. Confira agora a nossa agenda da semana e conheça nossos grupos e ministérios. Todas as segundas-feiras, às 8 horas, culto de oração. E às 8 horas da noite, o Amor de Rua sai para a entrega das marmitas. Às terças-feiras, às 8 horas da noite, temos o nosso encontro de homens. E você sabia que a nossa igreja tem um ateliê de artesanato? E os cursos acontecem todas as quintas-feiras, às 14 horas. E às 8 horas da noite, o nosso culto de adoração e oração. E você que é jovem tem um encontro marcado com a gente todos os sábados, às 18 horas. E todos os domingos, às 8h30 da manhã, nós temos a EBD para toda a família. E às 10 horas, o nosso culto. E agora que você já conheceu toda a nossa programação, você não tem desculpa para ficar de fora. Anota aí e espero ver você por aqui. Voltamos do nosso breve intervalo. E Gá, que papo proveitoso, Nossa, né, cara? é que vocês não viram os bastidores. Não, nos bastidores aqui a gente já tava muito mais assuntos evoluindo. Nossa, Não, vamos guardar pro pessoal de Vamos casa. guardar. Realmente, muita história. E assim, é que aqui foi o que eu falei lá no começo, né? São 2 vidas, ou seja, tem história das Sim, 2 sim. partes. Aí já tem aqui, vocês não estão vendo, mas tem plateia hoje aqui. Eu tô me sentindo tipo num programa do Silvio Santos, que tem o palco, mas tem uma plateia aqui, entendeu? Então aí já vem o pessoal na hora do intervalo conversar, o pastor Coisa Heraldo, boa. a Isabela, a Kelly. Nossa, muito papo bom, né, Dani? Sim, sem dúvidas. E, meu, tá sendo muito edificante falar lá Sim, com eles, sim. conhecer um pouquinho da história. E a gente parou no bloco e vamos dar sequência agora ao papo, Gá? Vamos dar sequência e assim, para você que está nos acompanhando, a ideia realmente a gente nesse primeiro bloco era a gente conversar um pouquinho com o Edrey e com a Renata sobre a vida ministerial deles, sobre como eles se conheceram. E aí foi muito do que o Edrey contou. A Isabela ela me mandou aqui, ela falou assim: "Agora as mulheres querem ouvir você, Renata". Sim. E ouvir agora um pouquinho dessa fase pós o começo do relacionamento de vocês.
né? O começo da família de vocês. E a gente sabe que tem um testemunho muito bonito aí. Sim. E era exatamente isso que a gente queria ouvir agora, vocês contando. Por Tá bom. favor. Bom, o pastor já falou, né, sobre a igreja, tudo, né, que quando ele retornou. Sim. Na verdade, eu participava de outro ministério, mas quando nós começamos a namorar, aí ele falou assim, olha, ele contou a história dele, né, com a Uhum. ICPB, e de pronto, né, eu falei assim, não, eu comecei a namorar com você, eu vou seguir. Porque na Bíblia mesmo fala, a gente tem que seguir, né? E Sim, eu sim. não entrei num relacionamento para brincar, Sim. né? E Deus já tinha falado muitas palavras ao meu coração e eu tinha certeza que era ele. Uhum. Então, eu fui para a ICPB em 2009. Lá eu entrei, eu era obreira. Aí, logo depois de uns 4 ou 5 meses, eu passei a ser diaconisa. Aí, em 2012, vou contar a historinha da ICPB. Pode rápida, contar, tá? à vontade. É bem rapidinho, assim. Aí, em 2012, o pastor Lazzarini, né, ele era o tesoureiro da igreja, aí ele saiu da igreja, ele passou o cargo para mim, uma responsabilidade, né? Assumir o lugar do Edu não é fácil. Aí eu assumi a parte da tesouraria da igreja em 2012. Aí eu já estava casada, nós casamos em 2011. Aí, depois de um tempinho, eu fui fazer parte da secretaria do Ministério Geral da igreja, não só da ICPB local, como da ICPB que tinha várias igrejas, né? Hoje nós Legal. somos em 3. E na sua vida profissional, você trabalha nessa área? Eu trabalho. Ah, eu trabalho legal. na área fiscal. Ah, Legal. poxa, tá em Já casa. tá ali no ramo já. Sim, eu trabalho na área fiscal já, deixa eu ver, 30 e poucos anos. Nossa. 30 não. Eu fiquei, 30 e poucos anos. Tenho Nossa, 30 anos já domina a área. Na verdade, eu me formei em contabilidade, Legal. né? Por isso que acho que o Edu falou, não, Sim, você sim. vai Sim. assumir, né? E a gente orou para isso e Deus confirmou. Mas aí eu trabalhei na parte contábil, contas a pagar e a receber, e agora eu trabalho na área fiscal, na mesma empresa, há 22 anos. Vai fazer 21 anos, na verdade. Que legal. Na mesma empresa, em São Caetano. E depois de um tempinho, aí eu virei secretária do Ministério Geral, e aí agora eu auxilio o pastor Edri em tudo que ele precisa, né? Porque nós estamos na direção da igreja, pela Que misericórdia bênção. de Deus. Amém. Eu vou dar só um corte aqui, daqui a pouco o pessoal vai falar assim, aquela teoria que geralmente a mulher fala mais, acho que Não caiu por terra. existe. Vai cair Ah, por terra caiu hoje. por terra. Eu acho que no meu Mas- casamento também É. muda um pouco essa eu teoria. falo um pouco. Você estava falando das histórias, a gente falando aqui no bastidor, mas se juntar Pastor Heraldo, Edu Galvão, Edu Lazzarini, né, e a gente começar a contar as histórias, é capaz do livro ser maior que a Bíblia. Porque tem história, viu? Eu só queria também falar que como foi o nosso casamento. Aí eu vou só entrar no tema e deixo ela contar a história. Legal. Mas junto também não poderia deixar de citar o grande irmão e amigo pastor Rafa também, que aí estava no mesmo propósito que a gente. Uhum. E aí o pastor Adilson conduzia a igreja. Eu estava auxiliando ele como pastor, a Renata também com a responsabilidade que ela acabou de citar. A gente participava do louvor, do ministério. E nesse tempo de namoro. E o pastor chegou e falou pra gente, né? Pra mim, pra ela, falou pro Rafa, pra Michele. Falou assim, olha, eu acho que vocês precisam marcar a data. E a gente olhou um pro outro e falou assim, Como? humanamente não tinha condição. Eu ainda estava com o Ninho pagando, né? As suaves prestações, trabalhando, né? E não tinha humanamente aquela condição. Uhum. E aí ele lançou uma palavra para nós e disse assim, marca a data. E Deus vai surpreender vocês. E ele falou para nós, e falou para o Rafa, a Michele, e também na época, o Nivaldo, Nivaldo e Niba, Angelina. um abraço, e Angelina. E aí nós encaramos esse desafio de responsabilidade e fé, marcamos a data. A gente não tinha nada. Não vou contar a história toda, mas quando nós casamos, não faltava nada na nossa casa. Que bênção. Tinha tudo, né? Glória a Deus. E nós casamos em... Olha lá, olha lá, olha lá. Ou medo de Ele- errar a data. Vamos lá. 26 de novembro de 2011. 2011. Ó, Tá vendo? aqui, ó, eu não vou falar, não vou citar nome, se tá assistindo, mas já teve convidado que errou data aqui. É,
Mas eu olhei na aliança aqui. Muito bom. Por isso que é bom gravar a data na aliança, para não esquecer. Uma bênção. Né? Mas assim, resumindo, foi tanto para nós, como também o Rafa. Eu tô falando do Rafa, inclusive, porque é um grande irmão também, amigo de infância, a gente também tem muita história. Porque nós casamos dia 26 de novembro, e o Rafa e a Michele casaram também no mesmo ano, dia 10 de 10 de dezembro. Caramba. E o mais legal é que a gente foi, o meu casamento e o dele, a gente foi para a mesma churrascaria, né? Fechamos para ir no mesmo lugar. E tanto é que um dos garçons, no dia que foi me servir, falou assim: o senhor não estava aqui no outro casamento? Há 2 semanas Eu falei: atrás. eu era o noivo, esse aqui agora eu sou o padrinho, tô junto. Que legal. Então foi muito, essa parte é muito importante. E Que lógico legal. que aí depois que a gente casou, né? A gente, por uma questão natural, você vai fazendo exames de rotina, a gente descobriu que ela tinha algumas sensibilidades, até porque, assim, quando a gente casou, Deus supriu tudo, mas a gente, naquela época, falei até da churrascaria, uma churrascaria simples, mas muito boa, e na época a gente só tinha um dinheiro, não tinha 2, então ou a gente preparava uma festa, ia ser uma coisa mais simples, não ia conseguir fazer como a gente gostaria, Sim. ou a gente fazia uma viagem. E aí oramos e ela falou, sabe, eu gostaria então de fazer uma viagem. Beleza. E a gente até colocou no propósito do coração, falei, vamos tentar fazer algo que você não tenha feito, eu também não. Olha E a gente fez um pequeno cruzeiro, né? Marítimo Legal, aí. que legal. A gente não tinha feito. Aconselho. Pode depois perguntar, eu falo como A gente é tava bom. conversando disso ontem, É né? verdade. Falando, Vale a pena. é legal vale o a cruzeiro. pena. E aí eu vou falar um milagre que Deus fez. Ficaria justo você começando ali o casamento. No momento a gente foi pagar um aluguel de um apartamento. Não deu pra gente adquirir de início. E aí você tem responsabilidade com a casa, tudo. E a gente comprou o pacote, fizemos a viagem e tal. Depois de um tempo, a gente descobriu que eles só cobraram uma pessoa. Nossa. Não cobraram o casal. Nossa. E nós entramos em contato, viu? Como servo de Deus, honrando. Sim, Fizemos de tudo. Várias vezes a Renata ligou, registrou por e-mail. A operadora disse, não, para nós consta que tá pago o casal. E não foi. Presente, Que hein? legal. É. Sim. Mas que olha bênção. só, um tempinho antes, eu trabalho hoje numa distribuidora de auto e moto peças, a GIB, MTO. Um abraço aqui, Pei, que o pessoal falou que vai assistir o episódio, tá bom? Valeu. Mas nessa época eu trabalhava lá, então 10 anos atrás eu trabalhei na mesma empresa que eu estou hoje. E aconteceu uma situação que eu estava visitando um cliente na região de Itaquá, e quando você está para casar, cada centavo é fortuna para você, né? Sim. Responsabilidade, compromisso, tal, investimento. E eu fui lesado. Eu estava num lugar que o celular não pegava. Quando eu voltei à vida, né? Que eu voltei onde tem sinal, que eu fui entrar na conta ali para ver, tinham sumido mais de R$1.000 na minha conta. Nossa. Compraram rodas num centro Meu automotivo. Deus. E almoçaram numa churrascaria. E por curiosidade, naquele dia eu não tinha almoçado, porque não tinha dado tempo. Eu falei, pô, enquanto eu tô sem almoço, os caras, né, gastando lá. Nossa. E naquele momento foi um negócio assim absurdo. Puxa, e agora? Eu sei que Deus tá suprindo, mas um mês para casar, pra data, né? E aí foi um momento muito valioso para mim. Eu sei que Deus conduziu isso, mas o pessoal da empresa na época, eles fizeram uma vaquinha interna lá e repuseram mais do que o valor que eu tinha perdido como um presente. Então, aquilo que eu já estava direcionado, que eu fiquei sem Deus, ele usou pessoas, né? Olha que Pessoal da bênção. empresa aí, obrigado pelo carinho, né? Que Deus retribua a todos vocês e supriu a gente, né? A gente fez essa viagem, tudo, foram 4 dias. E eu acabei passando mal nessa viagem, mas por uma questão de a gente comer um pouco mais com os olhos, né? E ainda falou assim, aqui o convênio não atende, a consulta é um absurdo Em dólar. em dólar. dólar. Ela falou, melhor aí. Toma um Melhorei. Eu não vou contar como eu melhorei, mas foi bem hilário. E comendo, eu melhorei. Comi mais, melhorei. Só comeu as coisas certas, né? Isso. Só que na volta, imediatamente quando a gente chegou, ela começou a passar mal. E aí, fomos para o médico, tudo tal, e ela tava com uma crise de vesícula.
E Meu aí Deus. ela teve que ficar internada. Não tem a ver com a viagem, tá? Isso Uhum. foi casual. Uma pedrinha da vesícula foi pro canal do... Nossa, eu ia falar agora, esqueci. Dá um corte aí, hein? Nossa. Não é fígado. Ô, pastor Heraldo, ajuda nós aí, cadê? Esqueci. Bom, a pedrinha ela Sim. saiu da vesícula e tampou o canal, aumentou a taxa deu branco. Enfim, pode cortar isso aqui. Voltando, quem sabe ajuda no corte. Ela teve a crise com a vesícula, não teve jeito, ela teve que operar, retirar a vesícula e tal. Eu até brinquei com meu sogro, eu falei assim, ó, quero garantir, hein? Veio com defeito e tal, né? Aí, um pouco tempo depois, ela estava com uma sensibilidade muito grande. Não foi só por tirar a vesícula. A gente descobriu que ela tinha sensibilidade à lactose, intolerância, né? Uhum. Ok, passando e fazendo os acompanhamentos, tratamento, a gente descobriu também que ela tinha endometriose, né? Que Poxa. é um tipo de situação que muitas mulheres enfrentam e algumas nem sabem. Sim. Mas geralmente o tipo de sintoma é cólicas absurdas, né? Dores e indisposição abdominal e tal. E o que o médico falou pra gente foi o seguinte, ó, endometriose é o básico, o pessoal que estiver assistindo sabe. A melhor cura seria ou a menopausa ou a gravidez. Só que a endometriose não deixa você engravidar. Porque ela acaba, ela é ácida, ela acaba matando, né, o sêmen, então não gera. E aí nós falamos, não, vamos fazer o tratamento possível que tiver, né? Deus está na Sim. frente e a gente tinha o desejo realmente de ser pais, né? Mas ela fez um tratamento intenso, inclusive passou por algumas cirurgias de vídeo, né? Para remover um pouco dessa endometriose. E uma das cirurgias eu estava com ela no hospital, a família toda em casa. E estava demorando mais que o normal, e aquele dia realmente foi bem cruel, porque eu estava na sala de espera, e aí chamaram no alto-falante do hospital que o cirurgião precisava falar comigo rápido. Nossa. Aí Nossa, Imagina o eu medo que dá subi na as hora. escadas com as asas dos anjos, né? Bati na porta lá do andar do centro cirúrgico, ele veio, ele falou, ó, calma, tá tudo bem, só que a gente foi remover e vou precisar também extrair um pedaço do intestino, porque a endometriose ela gruda, né? Ela cola. Uhum. Então eu só preciso que você assine a autorização aqui e a gente, em vez de vídeo, vai precisar fazer uma cesárea. E eu só preciso da sua autorização. Eu falei, não, tá aqui, assim. Assino, sem problema. E aí continuou mais outro tanto a cirurgia, então era para ser uma cirurgia de 2 horas, foram 7 horas de cirurgia, né? Mas ok, correu tudo bem, tudo Certo. tranquilo. E ela continuou o tratamento, e usando medicação, regular a taxa de hormônio, tal, tudo que precisava. Nesse meio tempo, a gente começou a conversar, e a gente sabe, eu costumo dizer que Deus não precisa de nada do homem para ele realizar a vontade dele. Mas eu falei, escuta, talvez Deus permita ou não a gente gerar um filho da forma natural. Mas a gente tem um desejo e a gente tem amor para dar. Eu tenho, graças a Deus, como eu citei aqui o Rafa, né, outros irmãos, amigos, que os filhos têm muita liberdade com a gente acompanhou de nascer, cresceu no colo da gente, né? Então, a gente tem afinidade, tem carinho por criança, tudo. Olha, nós não estamos impedidos. Tem outra forma também, humanamente falando, que a gente pode também vir a ser pais. A gente pode pensar e orar por isso, sobre a questão de o processo de adoção. E não vai invalidar, né? A gente entra no processo e mesmo se Deus permitir que a gente gere da forma biológica, né, natural, não vai anular o processo que a gente vai entrar. E aí, foi aí que eu vou dar um pouquinho de espaço para ela falar, que ela acabou tomando conhecimento de um grupo de pessoas. Continua aí, porque só eu tô falando. Na verdade, foram diversas cirurgias, né? 2012, 13, 14, 15 e 16. Meu Deus. Cada ano era uma cirurgia.
E chegou um momento que nós, graças a Deus, fomos direcionados por um médico de São Caetano, né, Dr. Kraus, maravilhoso. E ele que descobriu assim, ele falou, Carla, não dá, porque meu nome é Carla Renata, tá? Então ele falou, Carla, não dá, não adianta você ficar protelando. E assim, eu sempre tive o desejo, eu sempre tinha o desejo, toda mulher tem o desejo, casa é automático. Quero ser mãe. Só que eu sempre fui firmada assim em Jesus. Eu falei, Senhor, eu aceito o que o Senhor tem para minha vida. Né? A gente ouvia muitas coisas. Eu falei, eu não vou ficar dando voz para o inimigo. Eu vou ouvir o que o Senhor quer. E se o Senhor falar que é para me gerar, ok. Se o Senhor falar, o Senhor vai continuar sendo meu Deus. Se o Senhor não fizer, se o Senhor não fizer. Né? Então, aí chegou um tempo que eu ainda tinha aquela esperança, tudo. Falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. E antes do Edri falar da adoção, eu já falava para ele sempre. Eu falava assim, amor, e se a gente adotar? E ele sempre firme. Depois a gente conversa. Esse depois a gente conversa mata para mim. Era difícil. Porque quando ele não quer falar sobre o assunto, ele fala assim, depois a gente conversa. E depois. Aí Passou um tempo. né, passou um tempo. É um processo, né? um processo. De Deus também tratando no coração, né? Sim. E foi assim, gente, eu sou sincera, foi um momento muito doloroso da minha vida, porque na roda dos nossos amigos a gente viajava bastante, inclusive lá para a chácara do Edu. Eu sempre ia com todo mundo lá da ICPB, que a gente era tudo um grupo, né? Os primos, o Júnior, o Bruno, a gente, todo mundo com filho, o Michele e o Rafa. Eu falava assim, Senhor, e eu? Né? Eu não tenho vergonha de falar, não de inveja, nada disso, mas eu falava, Senhor. O que o senhor tem para mim e para o pastor Edri? O que o senhor tem para nós? A gente está fazendo alguma coisa? Porque vem aquelas dúvidas na nossa mente. Está fazendo alguma coisa de errado? E o Edri sempre falava, não, Deus tem um propósito na nossa vida diferente das que tiveram com eles. É só um corte aqui na fala dela, né? Não um corte no episódio. Os amigos, irmãos, que têm os filhos sempre Me ajudaram muito. muito carinhosos com a gente, sempre respeitaram a gente, né? Era até interessante porque a igreja, Dia das Mães, Dia dos Pais, as crianças sempre traziam a mesma lembrancinha, a mesma coisa para nós também, né? Com uma forma de carinho, né? Mas todos sabiam do nosso sonho, nosso desejo quanto a isso, e a gente estava sempre junto, e sempre trocamos experiências, sempre bagunçamos com as crianças de todos aí, né? E aí foi quando a gente orou, conversou e falou, vamos dar entrada no processo de adoção. Na verdade, foi uma surpresa, foi em 2020. Aí, em 2020, na época de pandemia, ele virou para mim e falou assim, ele me ligou, né? Ele falou assim, ó, hoje quando eu chegar em casa, eu já gelei, né? Eu falei, meu Deus, o que ele vai querer falar? Você vai conversar. Eu falei, mas o que é? Porque mulher, né? Já ficou desconfiada, né? Eu falei, mas o que é? Eu falei, meu, não precisa me ligar, você não vai falar no momento, né? Nossa, eu sou desse time também. Gabriel. Pra que falar? Por que vai falar? Depois? Não, mas eu fico ansioso eu quis demais. dizer, é o seguinte, porque agiliza as coisas, tipo assim, né? Sim, vê o que sim, você tem sim. para fazer, cuidar da casa, alguma Sim. coisa, e reserva um tempo pra gente sentar Sim. e conversar, porque quando tem que resolver algum assunto Ele de vem com um relevância, caderninho. eu sento com um caderno, caneta, desliga a TV, deixa o celular de lado, eu gosto de foca focar, direto no exato, assunto. né? Então, esse foi o anúncio, a gente vai ter uma conversa dessas hoje. Eu fiquei, passou meio uma coisa na Não, minha o dia cabeça. inteiro Eu fiquei pensando, assim, né? Será que eu fiz alguma coisa? Né? Aí ele chegou tudo, né? E ele veio e falou para mim. Ele falou assim, olha, eu tava orando e agora é o momento. É o momento do quê? Ele falou, da gente tentar a adoção. Aí eu, né? Fui bem incrédula na época. Eu falei assim, mas agora, na época de pandemia, teve tanto tempo para você. Ele falou, ó, eu não sei o que você vai fazer. Descobre o telefone, vai atrás, entra no computador, se vira. Ele falou bem desse jeito para mim, se vira. Bem pragmático. Mas eu tava trabalhando em casa, eu só tá falei bom. isso porque eu tinha pedido um tempo para ela, justamente para que eu estivesse orando por isso, e Sim. entendesse o momento certo. Daqui a pouco eu vou falar o porquê. E aí, como ela queria muito, eu falei, ó, você vai atrás, para não ficar os dois batendo cabeça, vai atrás, se informa, vê os caminhos, né? Porque tem tudo uma questão. Então eu falei, pode fazer, pode procurar, se informa direitinho, pega as informações e a gente senta para ver o norte da bússola aí, ora e Deus vai conduzir. Então Com eu certeza. deixei ela
na captura das informações. Isso foi em abril, né? Deu até tempo de eu falar para minha mãe antes dela falecer, Sim. né? Aí minha família ficou toda feliz, tal, que eu ia entrar. Aí eu entrei em abril. Quando foi em julho Abril de de 2020. 2020, porque foi muito rápido, né? Assim. Uhum. Aí quando foi em julho, eles já começaram a me pedir a documentação, toda a documentação. Aí eu falei, eles pediram a documentação. Só que na minha cabeça, eles iam pedir a documentação, ia ser bem assim, rapidinho, Sim, sabe? sim. Falou, vai, Deus já vai fazer tudo. Eu falei, tá vendo? Que homem sábio. Eu que estava acelerada e ele veio no momento certo e não foi assim. Mas o processo da adoção, para nós ingressarmos na fila do SNA, que eles falam, Sistema Nacional de Adoção, foi bem rápido, Uhum. né? Nós demos a entrada em abril e em julho eles começaram a pedir a documentação. Em janeiro de 2021, nós somos chamados para entrevista com É. assistente social e com o psicólogo. É que a gente vai falar desse assunto aqui e às vezes, né, eu sei que tem pessoas que já passaram por isso, já Sim, sim. adotaram, já sabem como funciona, mas quando a gente está do lado de fora do assunto, às vezes a gente pergunta muito, por que demora? Sim, Né? tanta Uhum. criança. Esse processo é lento, tanta criança precisando ser adotada e é muita burocracia, mas... É inclusive o que eu ia perguntar, o que é necessário assim para Sim, você apresentar, entrar nessa fila, né? Eu ia fazer Então, exatamente essas perguntas. Então, ela vai responder, e aí eu só vou concluir essa fala, porque assim, na verdade o processo é inverso. Eles não estão procurando uma criança para você. Eles procuram uma família para Para aquela a criança. criança. Uhum. Ah, Então você vai, na verdade, você vai entregar todas as informações, eles vão mapear a sua vida, onde você trabalha, a questão de remuneração, se você tem estrutura financeira, psicológica, legal. emocional para você poder ter uma criança, né? Porque assim, querendo ou não, todas as crianças que estão no abrigo, elas não vêm de famílias perfeitas ou estruturadas. Sim. É muito pelo contrário. São originárias de famílias que não têm estrutura nem familiar, muitas vezes nem financeira, e a origem, muitas vezes, de pais com problemas, com justiça, com crime, com vício. Sim. Muitos estão encarcerados, muitos já partiram, e a Uhum. criança, ela acaba vindo para o conselho, né, de adoção, Uhum. a vara da adoção. Então, eles começam a procurar uma família para aquela criança. Porque na linguagem deles, e a gente entende, ela já vem de um trauma, de não ter um ambiente, um aconchego, um conforto familiar. Então, eles precisam varrer as famílias que se inscrevem e identificar uma e falar, essa aqui condiz com o que essa criança precisa, né? E aí, só fala, para eu não esquecer, do que eles pediram para a gente de documentação e como foi o processo até a primeira entrevista. Então, aí eles pediram toda a documentação, conforme a pastora aqui já mencionou, e eles faziam chamadas de vídeo, porque como era pandemia, Não o que é o podia. normal? Eles irem até Irem a até casa a para ver casa. se você Sim. está falando Aham. a verdade, né? Aí eles perguntavam, mas você mora onde? Apartamento? Tem grade? Tem não sei o quê? São perguntas assim que você fala, meu Deus, por que eles querem saber? Mas é necessário. Uhum. Aí eles chamava a gente de vídeo, eu, né, no caso, porque o Edri estava trabalhando fora e eu estava home, então era mais fácil para Sim. mim, né? Aí eu tinha que mostrar a casa. Aí meu pai, na época, minha mãe faleceu, meu pai veio morar comigo. Meu pai tinha um apartamento dele montadinho, mas ele não queria voltar lá. Aí o Edri, né, eu agradeço a Deus pela vida dele, porque ele falou assim, Renata, vamos deixar seu pai comigo. E eu tive que falar a verdade, e balançou eles assim, tipo assim, 2 quartos. Mas seu pai mora com você? Eu falei, contei a verdade. Não vou Sim. mentir, né? A verdade Uhum. sempre tem que prevalecer, né? Falei, não, meu pai mora comigo, mas é provisório, porque eu perdi minha mãe e tal. Fui falando toda a história. Aí eles vão falando. Aí eles perguntam do seu trabalho. Aí quando eu falei, né? Na época, 2020, eu tinha 16 anos de... 16? 16 De anos quê? de empresa, 15 Aham. anos de empresa, né? Porque agora 16, porque vou fazer 21 agora. Eu tinha 15 anos de empresa, falou, a mesma empresa? Eu falei, é a primeira empresa? Eu falei, não, já trabalhei 10 anos em outra, comecei a trabalhar muito novinha, comecei a trabalhar com 16 anos e tal. Aí pergunta do meu esposo. Então, assim, é bem burocrático, Sim, eu imagino. né? Você não precisa ser rico, mas você tem que ter uma estrutura, Sim, Sem sim. dúvida. né, de Acho que familiar. vale aqui eu também ponderar, o Gabriel, sobre a pergunta que as pessoas fazem, né? Por que é Uhum. tão burocrático? Tem um porquê. Sim, Como eu estava falando, as crianças que estão no abrigo, elas estão já vivenciando
um trauma de que elas já não têm a família, seja por N motivos. E existem pessoas que falam, vou adotar, e já tem vários casos que as pessoas saem a criança para que ela possa adotar, leva para casa, passa um tempinho, chega lá, ó, vim devolver porque dá muito trabalho, não é o que eu pensava, Meu não estou Deus. estruturado. Pensa o trauma, né? Então da você criança. gera um trauma, né? Existem casos de crianças que foram devolvidas sofrendo abusos psicológicos, físicos e, em alguns casos, até sexuais. Que a pessoa devolve e depois some, né, e cometeu o crime. E casos raros, mas já aconteceu, de a criança ser devolvida e quando a criança tá ruim, tá com febre, vão analisar, a criança estava faltando um órgão interno. Nossa. Meu Deus. Então, assim, é uma coisa absurda, tá? Já teve isso, tá? Então, é por isso que o processo acaba sendo burocrático, para eles terem cada vez mais, pelo menos da forma que podem, Sim. analisar e verificar se a família que está adotando tem Tem estrutura né? psicológica, emocional, financeira, para poder receber aquela criança. E faz total sentido eles serem tão rigorosos quanto isso, porque a gente não tá falando de um imóvel, de um veículo, a gente tá Não. falando de uma Uma vida. criança, Sim. Então é extremamente importante como que foi conciliar isso na pandemia, porque acredito que eles ficaram com o pé atrás também Aham. na pandemia, só vendo pelo vídeo, algo do tipo. Como que foi esse processo? Teve uma reunião presencial, e essa foi bem Foi em janeiro. bem difícil, bem difícil pelo enredo dela, né? Uhum. E foi difícil porque a gente foi encontrar com o assistente social e ele foi bem, assim, não é que a pessoa mas ele foi bem sisudo e rígido na conversa. E aí a parte, assim, que realmente mexeu comigo, constrange, eu não consigo nem colocar a palavra correta, mas assim, tem certo momento da entrevista que ele vai perguntar como é a criança que você gostaria. E em determinado momento parece que você está comprando um carro zero, escolhendo opcionais. Isso é muito triste. Uhum. Mas ele perguntava e a gente falava. E nós Fica ouvindo. não ponderamos nada em questão de cutis, né? O tom da pele, se era menino ou menina. A única coisa que nós pedimos, eu gostaria de uma criança de 0 a 3 anos. Não com nenhum preconceito com outros. Inclusive, já deixo aqui um anúncio que, permitindo Deus, o Natan não vai ser o único. Ô, né? benção. Mas assim, aí tem alguns pontos. Primeiro, o sistema da vara da adoção, ela vai te fazer uma pergunta. Se você permite pessoas, ou crianças, perdão, que tenham certa debilidade ou certa deficiência. Só que não existe um subcrivo. Então pode vir uma criança que de repente ela tenha uma manchinha na pele, como pode vir aquele tipo de criança que precisa de acompanhamento médico e vive numa cama Sim. e requer muitas vezes aquelas visitas a casas especializadas, Sim, como a sim. ACD e tudo mais. Então, se você ticar isso com ele que está preenchendo, ele só te pergunta, você pode se deparar com isso. E naquele momento eu disse para ele, olha, eu tô chorando por dentro aqui e tô me contendo para não me emocionar de novo, porque eu sei que são as que mais precisam. São as que ninguém quer. Mas eu falei para ele, olha, e eu vou ter que apenas dizer que se eu aceitar e eu for escolhido para cuidar de uma criança dessa, eu não vou ter condição financeira. Porque para dar atenção, ou eu ou minha esposa vamos ter que sair do trabalho, Sim. e aí eu não vou ter recurso financeiro para poder cuidar de uma criança nessa situação. Então, assim, eu vou colocar que não, por conta disso. Ele falou, não, fique tranquilo, eu entendo, a gente compreende e tal. Aí ele me perguntou, por que você quer uma criança de 0 a 3 anos? Eu disse assim, olha, porque eu quero... Você tá ouvindo, né? Acho que o microfone deve pegar aí. Eu não sei se tá chorando, pegando. né? Ele tá vendo vocês aqui, ele O tá, meu profeta Deus, eu tá quero bradando, meus pais. Tá bradando. Calma, Natan, a gente já vai, tá? E o que acontece? Eu disse pra ele assim, olha, Sono. eu gostaria de uma criança dessa idade,
porque eu quero participar dos primeiros passos, das primeiras palavras. Eu quero ajudar a construir o caráter dessa criança. Aí ele olhou para mim e disse assim: de onde você pegou essa informação? Você está equivocado. Porque o caráter de um ser humano, ele vai até os 21 anos. Então você pode escolher qualquer idade. Aí eu disse para ele assim: eu entendo isso. Mas eu aprendi que uma casa, você não começa construindo pelo telhado, e sim pelo alicerce. Se você não tiver uma boa base, não vai sustentar o telhado que você está planejando. Aí ele parou, pôs as mãos na mesa e falou assim: nossa, muito bacana a sua resposta, você está certo no que você falou. E ele foi e colocou no... Nossa. Legal. E Na você ficha. falou que foi em janeiro desse ano? Ou Não, janeiro? isso foi 2021. 2021. Essa Nossa. entrevista, né? E aí, o que aconteceu? O processo vai, eles explicam, e aí uma outra situação que você precisa é validar a região que essa criança pode ser. Por quê? Dependendo da idade da criança, o tamanho, esse processo que eles chamam de aproximação pode durar até 1 ano. Então a fase é o seguinte: primeiro eles vão te falar, ó, a criança está em tal lugar. Aí você vai lá, você não vai ter contato com a criança, só vai observar. Uhum. Se você falar, ok, gostei do jeito da criança, me identifiquei, vai para a fase seguinte. Aí eles vão marcar um dia que você vai como se fosse alguém do abrigo, voluntário e tal, e vai interagir com a criança, com as crianças, mas você pode direcionar um pouco mais de atenção para essa criança. Fase 2, você volta e vai só dar atenção para aquela criança. Fase seguinte, dando tudo bem, eles observam a reação da criança, como ela interage, enfim. Aí eles vão permitir que você saia com a criança. Pega a criança, vai passear, tal, e volta e devolve a criança no mesmo dia. A próxima fase é deixar você dormir com a criança. Então você vai levar ela para casa num dia e vai devolver no outro. E eles vão observando. A fase seguinte é passar alguns dias com a criança em casa até que... E tudo acompanhado, tudo monitorado. Estando tudo bem, o juiz... Eles pedem para o juiz assinar a guarda provisória, né? E já vem para você. Até que saia depois a sentença final com a guarda definitiva. Só que, imagina você que essas visitas têm que ser semanais. E aí, como seres humanos, a gente trabalha, Exato. né? E aqui em São Paulo. Então, você imagina se sai uma criança lá, por exemplo, Alagoas, Recife, tal. E aí Ou a gente até tem mesmo que aqui em toda São Paulo, semana- mas do outro, Sim, um extremo. outra zona extrema, né? A gente tem que ir lá uma vez por semana no mínimo. Então você tem despesa com passagem, hospedagem, e fora o tempo, gasto. Então não teria condição. Então a gente Sim. regionalizou Grande São Paulo. Talvez tenha sido por isso, humanamente falando, que o processo acabou demorando um pouco para nós. Mas a gente entende que tudo tem o tempo certo da parte Com de Deus. certeza. E eu vou explicar por quê daqui a pouquinho. Aí agora você pode contar daquela experiência que nós tivemos da sua última cirurgia. Aí até não fazer, eu sei que Deus pode fazer todas as coisas. Ele é o Deus do impossível, né? Mas em 2023, no Dia das Mães, foi dia 14 de maio de 2023, nós estávamos, eu não tenho minha mãe e o Éder não tem o pai dele, só que a gente sempre tá, eu tô com meu pai, o Éder com a mãe, a gente sempre leva eles para almoçar nessas datas assim, Sim. a gente sempre sai junto. Legal. Né? E nós estávamos aqui no Nossa Carne, no restaurante ali na Pinheiro Sim, Guimarães. sim. A gente falou, vamos lá, que eu queria que eles conhecessem. Só que, um dia antes eu passei mal. Né? Eu tive um problema, assim, que eu passei mal, mas eu pensei que, como eu tinha colocado o DIU, poderia ser algum escape, alguma coisa. Pode falar, né? Pode. Sim. Aí eu tive, assim, uma dor muito forte, tive um sangramento considerável, e eu liguei para o meu médico, e meu médico estava internado. Não podia me atender. Eu falei, meu Deus, e agora? Nossa. Isso foi dia 13 de maio. Aí, no dia 12 de maio... Não, foi dia 13, de madrugada. Aí o Éder a gente tinha culto de jovens, né, amor? Aham. Aí o Éder falou, não, eu vou para a igreja e você fica, porque ele que ia dirigir o culto, tudo. Eu falei, tá bom, eu vou ficar, porque eu não estava bem. Mas até então, ok. Aí, dia 14 de manhã, a gente foi para a oração, fui para a igreja, e de lá nós íamos para Nossa Carne, que é pertinho da nossa igreja. Aí eu saí de lá e fui para Nossa Carne com meu pai, com a minha sogra e com o Éder. E a gente almoçou, tudo bonitinho, tirei uma foto, eu comecei a sentir uma
pontada bem forte assim na barriga. Eu falei, meu Deus, o que que é isso? Uma dor muito forte. O Éder percebeu e falou, vai no banheiro, e pediu para minha sogra ir junto comigo. A minha sogra foi. Quando eu cheguei lá, assim, eu lavei o banheiro da nossa casa. Nossa. Meu Eu já saí de lá Deus. quase carregada. Aí né, minha sogra deu uma limpada, falou com a mulher lá, a gente pagou e fui direto para o hospital, Beneficência Portuguesa de São Caetano. Uhum. Quando eu cheguei lá, eu já estava desfalecida, não conseguia nem andar. Caramba. Meu Deus. Não conseguia andar. E foi assim um susto muito grande, né? E naquele momento ali, assim, era só Deus mesmo na minha vida, porque eu já não tinha. Quando eu ia no banheiro, era muito, muito sangue, muito sangue. Resumindo, o Éder me deixou, ele foi pregar na igreja, porque ele tinha, né? A gente é bem tranquilo nisso, né? A gente sempre, assim, a gente prioriza a obra de Deus. Sim. Uhum. Porque eu sei que quando nós priorizamos Cristo, Ele cuida da nossa Com família. certeza. Sem Ali ele dúvida. não teria o que fazer. Eu já estava direcionada, Isso. né? A gente prioriza a obra sem inferiorizar a família. Essa família, Com certeza. sim. Né? Com certeza. Mas ali, Não a gente tinha o que chegou fazer. do jeito que ela estava. Ela já foi para UTI. E aí ela não poderia ficar. Né? Ó, você não pode ficar, não tem o que fazer. Então, você pode ir para casa. Tá? Aí, o que eu consegui fazer? Minha cunhada, né, a Gislaine, veio, ficou com ela. Eu tinha o culto. Eu orei, cheguei em casa, fui tomar um banho, orei e falei, Deus, eu vou para tua casa, eu não posso fazer nada. Ela tá no lugar que ela tem que estar para ser cuidada. E tudo que eu peço é que o Senhor visite ela, porque eu vou estar fazendo o meu papel hoje também na igreja. Eu não posso estar lá, então eu vou cumprir o meu papel, a palavra hoje estaria comigo. Eu fui para o culto, fui cultuar normalmente, enquanto ela estava nessa situação no hospital. Saí do culto, fui para lá vê-la, tal, consegui entrar rápido, ela estava bem, mas ainda debilitada por tudo que tinha acontecido, a gente não tinha ideia do que tinha ocorrido. E no dia seguinte, né, eu fui para lá de manhã, eu cheguei cedo no hospital, mas tinha que esperar virar. Não, na verdade, de madrugada te chamaram. Na madrugada me ligaram, verdade, esqueci. Eu estava no quarto ainda. E ela teve um mal-estar muito forte, me chamaram para eu ir aí e falaram assim, ó, a gente está acionando a médica que cuida da parte das mulheres aqui do hospital, e assim que ela chegar, muito provável você tem que estar aqui para assinar qualquer papelada. Eu falei, tá bom. Então, aí não tinha o que fazer, pediram para eu voltar para casa, fui para casa, de manhã voltei para o hospital, aí a médica me chamou e falou o seguinte, ó, eu vi os exames da tua esposa aqui, eu levei tudo que tinha em casa, que ela tinha feito, raio-x, sonografia e tal, todos os exames, ela falou, pelo que eu tô vendo aqui, o que ela tá sentindo, o exame não tá conseguindo mostrar o que ela tem. Tem mais coisa aqui, né? Ou seja, a proporção deve ser maior. Ela falou o seguinte, ó, pelo exame que eu fiz aqui, ela tá com sangramento em um mioma. E o mioma, se ele estourar, eu não tenho como salvar a vida dela. Então, o que eu vou te falar? Vou baixar a papelada, autoriza, eu vou entrar com ela na cirurgia e é o que eu posso fazer. Tá bom. Ela falou, vai ser uma cirurgia tranquila, mas requer a urgência e tal, beleza. Vai durar uma hora e pouquinho. Tá bom. A gente remove esse mioma e tá tudo certo. E ela entrou. Quando ela entrou para a cirurgia, amigos, irmãos, colegas de trabalho ligando, que está precisando de alguma coisa, falou, gente, seguinte, nesse exato momento, obrigado pelas ligações. Se eu falar que vocês precisam vir aqui, não precisam, não tem nem o que eu fazer. Agora é as mãos do médico e Deus cuidando da vida da Renata. Ok. O pastor Rafa me ligou, falou, Edrei, tava orando aqui por vocês e, cara, Deus vai dar um livramento para Renata. Beleza. Passou uns 10 minutos, a pastora Mirtz, minha tia, que é pastora de uma das nossas igrejas lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, ligou e falou, tava orando com as irmãs aqui e Deus mostrou que ele tá dando um livramento, que não é para morte, mas confia, vai dar tudo certo e tal. Aí uma outra pessoa também ligou e falou, ó, tava orando e o inimigo tentou ceifar a vida dela aí, mas Deus tá livrando. Amém. Amém. Fiquei com aquela palavra, falei, tudo que eu posso fazer é confiar. Sim. Cirurgia de 1h30, foi para 5 horas de cirurgia. Nossa. Misericórdia. E aí a médica saiu, pediu para me chamar. Eu lembro até hoje, ela saiu tomando um todinho, porque eles não almoçaram, tendo certeza que a cirurgia era 1h e pouquinho, depois ela eles tinha almoçavam. outra Ela tinha cirurgia. outra, pediu para cancelar, jogou para mais tarde e tudo, porque no exame tinha Três miomas. três miomas, né? Um deles estava rompido e sangrando. Quando ela acessou o útero, aí realmente ela viu que tinham 12. 12. Nossa. E não Nossa. apareceram Mas não apareceu em em nenhum nenhum exame.
né? Eu fiz. E eu Meu fazia Deus. exames direto, né? Em laboratórios top, assim, que o médico falava, não pode ser qualquer laboratório. Então, é um laboratório Tem que ser muito num lugar bom. conceituado. É, Lá na Brigadeiro, a gente saía de madrugada, uns exames horríveis, Nossa. né? E não pegava, não pegou. não pegou. Meu Meu Aí Deus do ela- céu. A cirurgia, a médica já tinha pré-anunciado, falou, ó, nessa cirurgia, pelo que eu tô vendo, a gente vai precisar remover o útero dela, porque não tem condição, né? Então, quero deixar você ciente. Eu falei, fique em paz, tá tudo certo. Faz a cirurgia. E aí, precisou remover, né, o útero. E aí, passou a cirurgia, recuperação em casa, tudo certo. Aí vem a realidade, né? Puxa vida, e agora? Agora tem mais o que fazer. Voltamos no médico. O médico, o doutor Grau, sempre muito educado. Prestativo demais. Seco, como todo alemão, né? Mas Uhum. direto. Sempre chamou a gente muito carinhosamente. Ô, pais, puxa vida, né? Ele até contou uma história. E aí tem a ver com o processo de adoção, que ele falou, ó, já teve uma situação aqui da menina entrar aqui e falar, eu vim aqui porque me falaram que o senhor é bom e eu quero que o senhor faça o meu aborto. E ele falou assim, olha, você entrou no lugar errado, porque a minha clínica foi aberta para trazer as vidas à tona e não para eu tirar. Então, eu te respeito, opinião sua, não vou te julgar, mas aqui não. Mas aí ele contou essa história pra gente. Ele falou, ó, aí eu falei pra ela, mas se você não quer criar, faz o seguinte, gera a criança. E aí, quando a criança nascer, eu tenho um casal que pode pegar. Não tinha a ver com a gente, eu tava contando Sim, isso. sim, sim. Uhum. E aconteceu, fizemos tudo legalizado, ela gerou a criança, mas ela não queria criar. Quando a criança nasceu, o casal estava lá, ele participou, advogado, tudo junto, tal, fizeram legalizado, mas a mãe nem conheceu a criança, nem vice-versa, o casal estava lá e deu certo. Ele falou, eu tô torcendo para que aconteça e eu faço isso com vocês também. Ok. E aconteceu, mas a pessoa ligou para ele e falou, pensei no que você me falou, mas eu tô decidida, eu quero abortar e não vou doar a criança. Meu Deus. E, enfim, né, ele contou depois, ele não anunciou pra gente não ficar em expectativa, tudo, enfim. E quando a gente voltou e contamos a realidade pra ele, ele falou, olha, agora infelizmente a gente fez o possível e tal, e eu comecei a sorrir no momento, não de sarcasmo, nada. Uhum. Aí ele falou, pô pai, você tá sorrindo, é uma situação tão triste pra mim e tal. Eu falei, não, fique em paz, porque o Deus que eu creio, eu confio, ele pode fazer o que ele quiser, nós recebemos a vontade dele, mas ele nem precisa de útero para fazer com que uma criança venha à vida. Uhum. Então, para nós está muito tranquilo. E a gente confia no Senhor, na sua ótica profissional, mas acima disso tem o Deus que a gente crê. Ele falou, é isso, eu entendo, tá certo, tal, beleza. E a gente já saiu dali sabendo que humanamente só por um milagre. Mas a gente já estava no processo, né? E de lá para cá, a gente tem aguardado, ela entrava de vez em quando, porque tem um site que você entra para acompanhar o número da fila que você está, ela vai diminuindo conforme as famílias vão saindo, vão adotando e tal. E aí, em 2018, eu regularmente a gente tomava um café com meu pai, morava lá na Zona Norte, né? Uhum. E meu pai havia sido pastor e um dia ele olhou pra gente e falou assim, ó, eu tava orando por vocês e Deus mostrou que vocês vão ter uma criança e vai ser um menino. Pode anotar. E aí, quando a gente entrou depois no processo, a gente não definiu nada. Mas depois de um tempo que meu pai havia predito isso, né, pela revelação divina, eu tive um sonho que eu escrevia o nome da criança no papel, Meu, nossa. Que legal. né? E aí eu acordei, chamei ela de novo, falei, ó, hoje a gente precisa conversar. Aí de novo, né? Já atiçou a Ele curiosidade falou, de eu novo. tive um sonho, lembra que meu pai falou? Ele falou, lembro, tal. Ele falou, eu tive um sonho e eu tive um nome. E o nome faz muito sentido para mim, porque além de ele ter sido um profeta bíblico, né? Uhum. Aquele que pregou a mensagem que Deus entregou, o nome Natan significa presente de Deus, ou ele deu, Nossa. né? Forte. E aí, de lá para cá, a gente vem observando, vem olhando a fila e tal, e a gente tinha conversado que no meio desse ano, aproveitando que ela teria uns dias de férias e tal, ó,
quartinho, né? No apartamento que a gente mora tem 2 quartos. Falei, tem o nosso, o outro. Em A gente setembro, começa a dar uma esse ano. mexida, né? Já começa Deixar a tudo preparar, bonitinho. porque a fila está diminuindo, logo eles vão começar a Uhum. chamar a gente está no processo de aproximação, não sabe quanto tempo, mas daqui a pouco o quartinho tem que estar pronto para a criança, né? Mas o chamado chegou antes que a lata de tinta chegasse. Nossa, olha. Ela me ligou, Foi dia 4 de junho. ela ligou para mim, falou, preciso falar com você urgente, eu estava no trabalho, eu falei, segura aí, tal, saí um pouquinho da sala. Falou, o que foi? Ele falou, a Assistente social. assistente social da Vara da Adoção ligou e precisa ter uma reunião com a gente urgente, segunda-feira, 9 horas da manhã. Às 11, né? Dia 9. Dia 9 às 11. Falei, puxa vida, só vê com ela se a gente pode falar à tarde, porque nessa data eu ia estar num treinamento no Sebrae, em Santo André e tal. Falei, treinamento é um pouco complicado, de repente vai Aham. estender e tal. Ela falou como a mulher falou assim, é esse horário e não tem outro. Falei, tá bom, entendi. Vamos lá. Fui no treinamento no dia, né? Ficamos já orando a Deus, fomos no treinamento e pedi para sair. Ela estava em casa, eu pedi para sair no treinamento, aí chamou por vídeo, tudo, né? Aí fizeram algumas perguntas, né, pra gente. Vou dar uma pausa aqui, não sei se depois cabe um corte ou reencaixe da história, mas teve um dia que eles marcaram uma reunião pra gente para refazer todo o processo, renovar todas as informações. Uhum. Eu tinha que estar em casa, né? É porque vence a cada 3 anos. Isso, aí eles Se têm não que renovar chega, porque eles entendi. fazem uma análise se você Entendi. ainda está estruturado e se você ainda está Entendi. engajado no propósito da adoção, Uhum. tá? E esse dia foi muito interessante porque eu cheguei do trabalho, eu trabalhava numa outra empresa, e aí o Sr. Beran, que é o CEO da empresa que eu trabalho hoje, ele me ligou e falou, Éder, queria falar com você hoje. Você consegue passar aqui e tomar um café? Eu falei, consigo, mas eu tô chegando em casa, tem uma reunião com a processo da adoção, assim e tal. Ele falou, pô, Éder, que legal, bacana, fica tranquilo, Uhum. vem aqui depois. Aí a gente teve a reunião, renovamos as informações e deu sequência. Depois da reunião, eu fui tomar um café com o Soberan e já saí de lá contratado para a empresa que eu tô hoje de novo, né? Então, Olha que legal. foi um dia bem atípico, mas de bênção, né? Para mim, pra gente no especial. E no dia da reunião, veio a assistente social e a técnica da Sim. adoção, chamou a Técnica gente, judiciária. confirmou algumas informações e falou, ó, a gente encontrou uma criança que vocês têm o perfil. E a gente vai mostrar a foto para vocês. Vocês querem ver? Aí eu tava lá no Sebrae, Meu Deus. algumas pessoas em volta, porque o Sebrae em Santo André ele tem uma área de Aham. utilização Aham. normal, né? Como esses escritórios que você pode chegar e usar a internet, telefone e tal. Tipo um coworking, né? Exato. E aí eu tava ali, tinha algumas pessoas, cada um na sua ligação, sua reunião, e eu aqui falando no celular. Aí ela falou, vocês querem ver a foto? Eu falei, quero, lógico, né? A gente tá ansioso para Aham. isso. Aí ela falou, ó, primeira coisa, ele é um menino e ele tem 4 meses. Meu Deus. Só de ela falar, a gente já se emocionou. Quando Nossa, ela eu mostrou a aqui, foto, ó. né, do bebê, Foi demais. foi na hora. A gente começou a chorar. Ela falou assim, vocês estão chorando? A pessoa quer levar bronca, né? Ela falou, é isso que a gente gosta. Porque vocês estão mostrando pra gente que vocês estão interessados. Aí ela falou pra gente o seguinte, se vocês viram a foto, se vocês entenderam, ela contou um pouco da história dele, Aham. né? Vocês querem iniciar o processo? A gente falou, queremos. Aí veio uma coisa que você falou quase agora. Ele tá num abrigo em São Paulo, mas ele tá lá na Vila Leopoldina. Longe. Aí eu falei, tudo certo. Terminou, tal. Voltei pra Uhum. empresa, chamei a diretora, a Rosana, minha diretora comercial. Falei pra ela, contei pro Joca também, pastor Jorge, que é também responsável do marketing lá. Aham. Falei com os líderes, né, da empresa. Por último, tive a oportunidade de falar com o CEO, Benan. Falou, ó, vou entrar num processo assim, assado, e eu vou precisar gastar um pouquinho de horas por dia. Então, talvez eu não vá chegar cedo. Eu vou precisar... Todos eles, Éder, a gente te apoia, vai o tempo que você precisar, né? O que você precisar, conta com a gente. Falei, beleza.
Aí nós começamos a visita no Dia dos Namorados, dia 12. Que conhecemos né? ele no dia dos A namorados. gente Legal. foi pro abrigo lá, né? Esse abrigo específico tem uma estrutura muito boa, muito bem amparado. Ele é custeado pela Igreja Católica, não tem ajuda nenhuma governamental, apenas da instituição religiosa. Mas tem uma equipe muito boa, muito capacitada, um lugar muito organizado, muito arrumado, apesar de terem muitas crianças lá. E eles têm alguns endereços distintos no mesmo bairro. Eles cuidam desde o bebê até o idoso, Uhum. né? E o Natan, ele nasceu e já foi pro abrigo. Da maternidade ele já foi para lá. E nós fomos lá para conhecer, chegamos lá, né? Aquela ansiedade e tal. Teve que ir muito cedo para driblar o trânsito, né? E aí ficamos aguardando até que a técnica veio e falou: ó, vou colocar vocês nesse quartinho aqui. Uma salinha, tem um sofá, tem uma mesinha, tem alguns brinquedinhos de criança. E ela falou: vou trazer ele, tá aqui a sacola, tem fralda, tem mamadeira, tem tudo, vocês já vão passar um tempo com ele aqui. Falei, puxa, que Olha que legal. legal. Aí ela medo, trouxe o Natan, e quando ela entrou na sala, não teve como a gente não se emocionar. Nossa, imagina. Primeiro porque, já vou até citar aqui, hoje, o dia da gravação, a gente não pode expor Sim, ele ainda, sim, porque sim. nós estamos com a guarda provisória. Sim. Então, ele ainda é responsabilidade da vara da adoção sobre os nossos cuidados. Agora, a gente entra no processo, eu vou explicar depois, da guarda definitiva. Possivelmente, quando esse episódio for postado, já... Se já tivermos a guarda definitiva, você vai poder mostrar vai a mostrar. parte dele aqui, a foto, né? Ou depois, se caso tiver que Claro. subir o episódio, não tiver ainda, depois você pode colocar a Sim, fotinha, sim, editar, sim. enfim, quando sair, né? Mas aí, as pessoas que puderam ver, né? E como vocês hoje, podendo ver ele assim, a hora que a gente olhou para ele, a gente se viu nele. Ele tem algumas características. Ele é bem Ele é a sua cara. rechonchudo, né? Troncudo, A sua cara com o seu olho, Renato. e tem os olhos da mãe, né? E assim, por ser um bebê de 4 meses, ele já estava com 8,1 kg. E então, bem encorpado. E aí, a gente se emocionou muito, a técnica também se emocionou com a gente começou a passar um tempo com ele, aí começaram as visitas. Vamos continuar. Então, um dia eu ia, porque a gente teve, lógico, a compreensão das empresas nesse Sim, processo, sim. mas para não também prejudicar, eu ia um dia, no outro dia a Renata ia com o meu sogro, né, para visitá-lo, e no sábado a gente ia o dia todo. Ficava o tempo que podia ficar lá com ele, né? Então, Era o dia mais esperado. Nossa, meu era. Deus. E a parte triste é você ficar com ele um tempinho e ter que E ter que voltar para voltar. casa e deixar ele Bora, lá. né? Mas aí aconteceu uma situação que impactou muito a gente. O próprio pessoal lá comentou com a gente, falou: olha, quando ele tá com vocês, ele fica mais calmo. Olha isso. Falou assim: a gente tá de boca aberta, como parece que ele nasceu de vocês pelas características. E outra coisa, ele já tá sentindo falta. E a gente entende, porque o abrigo tinha 9 bebês Uhum. com ele. E crianças, né, de 2 anos até 12 anos lá nesse abrigo. A equipe que tem lá de efetivo e voluntários não dá conta de dar atenção para todo mundo como deveria ou Uhum. como precisava, mas elas são atenciosas, cuidadosas. Mas você tem 9 bebês, 9 chorando ao mesmo tempo, você não vai conseguir dar colo, mamadeira e fralda. Sim, Então, sim. atender um, atende o outro, tal. E ela falou assim, ó, ele já tá sentindo a falta de vocês porque ele tá resmungando mais por colo. E outra coisa, eu peguei ele no colo ontem, ele passou a mão assim, procurando a barba do seu Olha que esposo, legal. Renato. Tipo assim, então ele já estava identificando. Sim. E nas visitas que a gente fazia, porque ele ficava no primeiro andar, então assim, eu acabei virando aqui, hein, pelo foco aí. Não, o que faz? Nas visitas que a gente fazia, ele ficava no primeiro andar. Então lá era todo cuidado, amamentado, tomava banho, tudo. E aí ele só descia para as nossas visitas. E quando a moça descia com ele no colo, né? E falava, olha quem tá aí, ele já punha a cabecinha assim no braço, ele virava a cabecinha e tentava olhar para baixo na recepção. Quando ele via a gente, ele já sorria.
Olha que fofinho, velho. Aí, todo mundo prestando atenção nisso. E aí teve um sábado que a gente foi, ela falou, ó, hoje, né, primeiro ela fez com a Renata uma visita, falou, hoje o pai vai dar uma de mamar, o pai vai dar banho nele, vai trocar a fralda e tal. E ela registrou tudo. Aí eu falei, Renata, eles já estão analisando a Perguntou se a gente. gente já tinha cadeirinha, essas coisas, né? Aí ele Uhum. falou, Renata, e era poucos dias, era tipo 10 dias que a gente tava com ele. Nossa. Meu Deus, eles falavam o prazo de 3 meses, ó. É, Vai demorar 2 imagino, meses, pela 3 forma que o Edrei contou, Sim. parecia ser algo assim, um processo longo Longo, até de fato longo. começar. Ele só seria um pouco Longo. mais curto por conta da idade dele, Sim. de ser um bebê ainda, então eles encurtam esse processo. Mas a gente foi surpreendido. Porque a gente fez a visita do dia 12 ao dia 27. 27. Aí eles ligaram, uma sexta-feira à tarde, Dia chuvoso. dia chuvoso, ligaram 3h30 da para tarde. Renata e falaram assim, olha, a juíza assinou a guarda provisória, Pode vocês vir podem vir buscar. Meu Aí a Deus. Renata me ligou. Eu tinha acabado de sair de um almoço e reunião com a diretoria e tal. Aham. Falei pra diretora, ó, acabei de receber aqui pra ir buscar o bebê. Ela falou, vai agora, corre. Então, ó, aí um detalhe. Sexta-feira é rodízio do meu carro. E também é rodízio do meu sogro. Meu É a mesma Deus. placa. Meu Deus. Falei, não interessa, vambora. Pra buscar a benção, a gente Toma né, a multa. toma a multa. Só que aí, no meio do caminho, a menina falou, olha, só que a técnica que precisa atender vocês e assinar a papelada, ela só vai estar aqui até tal hora. Eu não chegaria. Só se fosse helicóptero. Até às 5. Aí voltei para casa e a gente foi buscar no sábado de manhã. Aí a família foi toda. A Renata foi comigo, foi minha mãe, foi meu sogro, foi minha cunhada, a Flávia, né? Rogerinho, sobrinhos, todo Nossa. mundo. Na maternidade. A gente sim. lotou legal. o abrigo, né? E falou, a gente veio para buscar. E aí ela falou, nossa, veio a família toda. Eles colocaram a gente, todo mundo numa sala, foi muito lindo. Nossa. Aí Muito ela bom. chamou a gente na salinha, explicou todo o processo, tal, documentação, assinamos, deu todos os exames dele desde o dia que nasceu, teste do pezinho, tudo. E ela Tudo, falou pra tudo. gente assim, ó, ele é um menino perfeito, responde todos os reflexos, audição, visão, tudo, né? Ele então, Não, assim, a visão a gente viu aqui. Sim. Ele tava a Ali, metros ali. lá e ele tava tipo assim, meus. Concentrado lá. e aí, né, a gente participou dessa conversa, aí ela falou, agora é o momento que vocês podem levar o bebê pra casa. Meu Deus. E aí, Imagina pra o gente filme que passa na cabeça de nossa, vocês. aí foi assim um momento de muita alegria. E aí eu só quero completar com algo dizendo o seguinte: a gente não gerou ele da forma fisiológica, forma natural. Mas a Renata passou por todos os processos, ela teve todos os sintomas nesses períodos, Verdade. por causa da endometriose, Sim. todos os sintomas que uma mulher teria Na Quando- gravidez. engravida, quando tá É gestante, verdade. até a cirurgia ela passou, sem Fiz ter a até criança no cesárea. ventre. É verdade. Eu tenho uma né? cesárea É verdade. sem- Nossa. E aí, quando a gente olha para ele, a gente tem uma certeza que ele foi gerado na oração por Nossa. Deus para nós. Glória a Deus. Né? Então, assim, e quando a gente trouxe ele do abrigo, de repente alguém que acompanha fala, puxa, não precisava disso, ou religiosidade, mas para nós faz sentido. O primeiro lugar que eu levei ele foi a casa de Deus. Amém. Vai ter um dia que vai ter um culto que nós vamos poder apresentar quando sair a guarda definitiva. Mas eu entrei com ele na igreja, me ajoelhei diante do altar com ela e disse, ó, Senhor, ele é teu. Está conosco, mas é teu. Faça dele o que o Senhor quiser. Glória a Deus. Se quiser que ele seja pregador, profeta, músico, professor, o que quiser, ele é teu. A nossa missão vai ser educá-lo. Aí ele estava com o olho aberto, não estava dormindo. Eu falei, aproveita para olhar, porque essa casa é onde você vai passar muito tempo. E ele olhava tudo. Não, ele é muito Ele é observador, muito- né? ele olha tudo. Tudo. Glória a Deus. Ó, gente, eu Que tô testemunho, sem mano. palavras. Emocionado aqui. Eu sempre falei muito do meu pai, né? Que meu pai em acampamento, ele vai falar alguma coisa, ele chora. Eu tô pegando o apelido dele. Eu tô aqui nos episódios de podcast, eu assumi, eu sou o chorão aqui. Mas não tem como não se emocionar, porque
ouvindo, assim, com tantos detalhes. A gente estava falando disso aqui no intervalo, né? O Éder, ele tem esse dom da comunicação, de conseguir contar a história e você se imaginar cativa, ali. imagina Eu ali na vi, cena. eu vi o abrigo, eu enxergava cada cena como essa, então não tem como não se emocionar. Acredito que quem tá assistindo aí de casa também se emocionou. A gente não costuma fazer isso, mas o nosso podcast ele é gravado e eu queria agradecer vocês, porque hoje nós estamos aqui, vocês contaram, falaram de datas, nós estamos hoje dia 24 de julho aqui gravando. Então, somos privilegiados, né, Dani? Sem De poder dúvida. estar conhecendo o Natan, ouvindo essa história, algo tão recente. A gente espera que quando esse episódio for publicado, nós temos a fé que vai Em já nome ter de dado Jesus. tudo Sim, certo, vocês vão estar com a amém, guarda creio. definitiva, Amém. porque não tem como não olhar pra ele e falar, é filho de vocês. E aí, só uma última fala aqui, para não virar Não, uma acho que já temporada. ultrapassou, né? Já passou do tempo, eles vão cortar bastante coisa. Mas olha só, a gente também agradece irmãos, amigos, família, porque surpreenderam a gente, marcaram um chá de Cuidado bebê Deus. na igreja, Que bem, né? olha A que família, legal. os irmãos, foi uma alegria pra gente. Os colegas de trabalho da Renata puderam estar também e se movimentaram. Tem contato com a minha cunhada e o pessoal da igreja fizeram um grande chá de bebê. A gente ganhou muita coisa. Aliás, teve pessoa perguntando assim pra gente: tem alguma coisa que eu posso dar? Não, tem tudo, tá tudo. Então vou aproveitar a deixa. Você me deu a deixa perfeita. Foi o momento certo. Olha aí, ó. Tá aqui, então, um presente pro Natan, por vocês terem Obrigado. participado do nosso podcast. Obrigado. Olha Em aí. nome de Pra toda a somar equipe aí. aí, Muito até obrigado. dedicatória, Tá vendo? cartinha. Deus Olha é aí. Acabando de maravilhoso. falar. Aí, ó. E não podia deixar de falar também que o pessoal da GB onde eu trabalho me surpreendeu também um dia lá. Eu fui para almoço. E aí, quando eu voltei, tava a sala toda enfeitada lá, com um cartaz, o nome do Natan e também muita coisa, muita fralda que nessa fase vai é. bem. Fralda. Mas graças a Deus o estoque tá preenchido. Deus cuidou Opa! de tudo, né? A De gente tudo. tem muita coisa. É Que igual ao bênção. casamento. Porque quando você já pensa assim, meu Deus, e agora? Deus provê tudo. Claro, é Tudo. família, é o plano Totalmente. dele para nossas vidas, né? Pode abrir? Pode, enquanto Claro, você fica à vai vontade. abrindo, eu queria já, porque assim, o Natan tá lá, olha, Tá. olha lá ele olhando. Já tá. Ele tá lá chamando vocês. Realmente, o nosso bate-papo, assim, acho que foi um dos nossos episódios mais longos, mas também foi um dos que eu mais Muita gostei de história apresentar. vencedor. Aí, ó. Ah, meu Deus, olha isso. Cadê a câmera aqui? Vai dar uma Cadê, ó? olhada. Pode mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó, essa daqui, Isso, aquela ali. perfeito. Olha aqui, ó. Natan já sai presenteado, viu? É quase que parece aqui. Olha aqui. Obrigado Deus pelo abençoe. carinho. A gente obrigado que pelo agradece, presente, gente, viu? porque realmente eu me Demais. senti assim, lisonjeado de receber vocês aqui, ouvir um honra- pouquinho honra da é nossa. história de vocês. E uma coisa só que eu queria ressaltar antes da gente finalizar aqui: hoje não vai ter ping-pong, Não vai ter porque é um ping-pong. episódio diferente, a gente Exato. vai quebrar os protocolos aqui. Porque realmente uma coisa muito bonita de ver que em todo esse momento, mesmo vocês passando por todas essas dificuldades, a Renata passando por diversas cirurgias, vocês não deixaram de estar na casa Não. de Deus, vocês não deixaram de fazer e fazer com amor. E o resultado tá aqui, essa família Verdade. linda. Que Deus Isso continue aí. abençoando a vida de vocês, o ministério de vocês, Amém, a família de obrigado. vocês. Obrigado, recebo. É um privilégio ter vocês aqui, viu? Pra Amém. nós, da mesma Obrigada. forma, viu? Pessoal, É uma honra sentar essa foi mesa uma com honra vocês. muito grande. E só pra gente encerrar, fica de aprendizado hoje, né, Gá? Que a promessa do Senhor, ela tarda, mas ela não falha jamais. Sim. E assim como foi na história de Ele é Abraão, fiel. foi na história de vocês, e Sim. que Deus abençoe grandemente vocês. E pessoal, você que está em casa nos acompanhando, deixe o seu comentário, deixe sua curtida, sintonize com as redes sociais. Gá, foi um prazer Obrigado, mais uma Dani. vez, meu querido. Tamo junto. Pastor, muito obrigado. Obrigado. Obrigado Uma honra, pela viu? Obrigado. participação. Sentar à mesa com vocês aqui, tá aqui na igreja também e participar desse podcast relevante para o reino de Amém. Deus. Amém. 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 Então vamos todo mundo olhar para aquela câmera ali. Obrigado por você que acompanhou esse episódio até o final. Obrigado. Deus abençoe e nos vemos no próximo episódio aqui do Ice Talks. Tchau, É isso aí. Tchau. Até mais.